Sejam muito bem-vindos a mais um TreineCast. Hoje estamos com uma visita muito especial para falar sobre saúde mental. Exatamente. É a nossa psicóloga querida, amiga, né, Juvilar. Sou eu. Perfeito, Ju, muito obrigado pela presença, tá? Falei pra Júlio que desde o começo do podcast sempre quis trazer um psicólogo aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre saúde mental, que é uma coisa que hoje em dia, cara, tá complicado, né? Mas Não, demais. Ainda bem que hoje psicólogo, na verdade, é uma profissão que mudou muito, né, pela sociedade, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Seja muito bem-vindo ao TreineCast. Eu que agradeço assim, o convite, né? Querendo ou não, poder falar um pouquinho mais sobre isso, para as pessoas terem aquela noção de que psicologia não é coisa de doido apenas. É muito bom, porque por enquanto as pessoas ainda têm um pouco desse preconceito, né? Perfeito. Aproveitando, né, eu falei que isso data complicada e tu falou uma coisa que acontece muito, que é a psicologia da coisa de doido. A gente fala sobre isso, mas na verdade antes uma coisa muito importante. Se apresente, né? Quem é a Juliana Vilar? Ju por Ju. Ju por Ju, dá vontade de citar a Marília Gabriela, né? Eu sou aquela coisa cheia de loucuras e paranoia, não sei o quê, com a alegria de viver, que não combina com nada disso. Mas então, Ju Vilar é uma pessoa bem tranquila, só que não. Cara, é muito difícil você falar sobre você, né? É uma coisa que, na verdade, quando a gente pergunta, até em consultório, as pessoas fazem cola a placa, não sabe exatamente o que dizer. E agora você está do outro lado. É bem complicado. Se quiser deitar, cabeça pra cima. Nossa, botar aqui como meu divã é ótimo, diferente. Não, Jubilar é psicóloga apaixonada por esporte, apaixonada por treino, que vê, inclusive, uma coisa muito importante nessa prática. Não só para você se sentir mais disposta, assim, saúde e tal, mas saúde mental mesmo. Tá tudo muito interligado. Quando eu não comecei na psicologia, né? Eu comecei no direito. A psicologia, ela chegou depois na minha vida. Eu vi que direito não era para mim, e aí, psicologia, estou aqui até hoje. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pô, que massa. Se fosse até onde direito? 8 períodos e meio. Somente? Apenas. Mas é engraçado, como muita gente demora, porque eu acho que é uma decisão difícil também, né? Você tá numa faculdade quando você é muito jovem, você lá no final descobrir que não é isso que você quer, eu acho que é difícil você abrir mão, tudo. Né? Porque geralmente tem a ajuda dos pais, tem o orgulho dos pais, né? Não, mas o que fez, tipo assim, acho que são 9 períodos, né? Os 10. São 10. São 10. São 10. Por que, assim, tipo, não vou terminar, não, pra pelo menos ter que eu acho que é o movimento natural, né? Vou pelo menos terminar pra ter a graduação. Pra dizer que terminei, né? Não. Quando eu entrei em Direito, eu achei fantástico, assim. A teoria, ela é maravilhosa. Só que, na prática, eu vi coisas que não combinavam comigo, sabe? Então, eu pensava, nossa, se for para fazer isso, para viver, eu acho que eu não vou ser feliz. E aí você bate naquela, tipo, meu Deus, eu já tô aqui no final. Falta tão pouquinho, é só empurrar mais um pouco, é só terminar. E aí eu pensava, poxa, mas é um tempo que eu tô colocando em uma coisa que não vai me fazer bem no final. E aí depois eu vou querer fazer outra coisa e olha quanto tempo eu perdi, né? E aí eu, inclusive, fiz terapia nessa época, né? Porque fazia sentido total. E falei com meus pais. A gente fala com os pais assim, poxa, pai, vou largar direito no quase 9º período, quase acabando. E você imagina que ele vai dizer o quê? Não. Que absurdo. Você vai fazer isso agora, você vai sair agora. Não, termine. Paguei até aqui, né? E aí meus pais viraram e falaram assim, tá certo, se é pra você ser feliz, então vamos ver o que você realmente quer fazer. E aí eu fiz, nossa, eu quero fazer psicologia, né? Depois de terapia e tal, vou fazer psicologia. Mas eu queria fazer psicologia e nutrição junto. Porque eu acho que são coisas que se interligam, de certa forma. Sim, faz muito sentido. Mas ainda bem que eu não fiz nutrição junto, porque a quantidade de coisa que a gente tem que aprender e se focar e estudar em psicologia não ia dar conta, porque todas as áreas, na verdade, tem, né? Muita coisa. A gente que acaba achando que é tudo muito superficial, mas quando você entra ali, você faz, meu Deus, é coisa demais. É uma ciência, né? E é engraçado, porque, por exemplo, quando você pega... quanto tempo atrás você quase se formou em Direito? Pega em anos para trás. 2014 eu parei. 2014. Eu não sei ao certo quando é que, e ainda bem que aconteceu, mas eu não sei ao certo quando é que psicologia ela começou a ser uma coisa mais natural na nossa vida, né? Mas teve uma época que, por exemplo, tu falou, fiz terapia. Eu não sei se 2014 era assim, mas teve uma época que era considerado, eu faço terapia, eu tô ficando louco.
né? Eu tô ficando doido. O que foi que você falou agora? Não estou ficando doida, né? E na tua visão, por que que isso surgiu? Por que que psicologia, por que que fazer uma terapia foi associado a coisa de louco e não a alguma coisa que a gente entende hoje como algo pro seu bem-estar mental? Aí a gente vai lá para trás, né? Você chega, as pessoas não entendiam muito. Você via algumas pessoas com transtornos, e aí imagina isso, sei lá, quando meus avós eram pequenos, sei lá, 1920, 1930, não tinha estudo suficiente sobre isso. As pessoas viam apenas, é aquela pessoa que fica agressiva do nada, é uma pessoa que perde a vontade de viver e quer ficar escondida, e você não sabia como lidar com aquilo. E aí você vê, sei lá, uma pessoa que hoje em dia a gente consegue diagnosticar com algum transtorno de personalidade, ou com esquizofrenia, ou alguma coisa assim, e as pessoas não sabiam como lidar. Então, o que é que as famílias faziam? Elas escondiam. Ah, ele é doido. Esconde. Ah, ele é doido. E aí começou a ciência a se desenvolver, as pessoas começaram a ter então só quem ia para isso, para psicólogo, eram os doidos, que eram as únicas pessoas que precisavam. Quem estava bem, estava bem. Ou então não percebia que isso também ia causar alguma coisa boa, sabe? Então, no final das contas, uma coisa foi levando a outra. Eu acho que antes da pandemia, e a gente estava em 2019, início de 2020, ainda era isso, as pessoas ainda viam como coisa de doido. Aí a gente tem uma pandemia que mostra que não é bem assim, né? Mas você acha que até antes da pandemia ainda era meio isso e a pandemia mudou? Eu acho que foi um marco. Eu acho que a pandemia veio, galera, faz terapia porque faz diferença. Porque as pessoas se viram trancadas, isoladas, sem saber o que podia acontecer, com medo, ansiosas. E aí, acho que até os psicólogos começaram a aparecer muito mais online e mostrar, tipo, olha, se você está com ansiedade, tenta essa técnica. Que, assim, tudo muito superficial ainda, né? A gente não pode chegar no Instagram, por exemplo, e colocar técnicas super... vamos fazer ali um questionamento socrático para você questionar e a sua ansiedade, de repente, você conseguir eliminar os sintomas ali momentaneamente. Assim, não dá para fazer esse tipo de coisa, né? E aí começou os pouquinhos e as pessoas fizeram, olha, eu acho que isso aqui talvez possa me ajudar. E acho que até a TV começou a falar um pouco mais e mostrar os benefícios. Quando você viu, estava todo mundo... Vamos falar também que a gente começou a ter mais frequentemente os atendimentos online. E aí o acesso ficou muito mais fácil. Porque até então o atendimento online era bem pouco, assim. Não era nem muito regularizado no CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Eles criaram um cadastro e tudo para a gente conseguir fazer as coisas da forma mais ética e correta possível. Entendi. É porque eu acho que foi um marco para a psicologia, acima de tudo, porque eu acho que, apesar de não ter o boom tecnológico que teve depois da pandemia e durante ela, eu acho que ainda a educação física, a nutrição, algumas outras áreas com a internet sempre se deram melhor. A psicologia, pelo menos eu sinto hoje como profissional, quando eu olho para trás, que sempre foi uma coisa muito... A gente não pode usar. Não pode usar. Né? E agora hoje, porque onde é que eu quero chegar com isso? A gente sabe que para eu fazer um treino para você, eu tenho que levar em conta você. Então, uma coisa geral não vai servir. Mas eu sei que se eu colocar, por exemplo, alguma coisa mais geral no Instagram, eu consigo alcançar as pessoas. Algo de mobilidade, um trabalho de core, né? Lógico que é uma coisa muito geral, não somente feito para a Júlia ou para a Juliana, mas que vai te ajudar a alcançar alguma coisa. O mínimo, né? O mínimo. Só que na psicologia, nem isso eu conseguia ver de uma forma geral na internet, né? Mas tem algo que a psicologia ela tem como algo geral, porque você falou agora, não tem como a gente fazer a aplicação socrática, não sei o quê, mas tem uma coisa que a psicologia de forma geral ela faz e ela pode ser divulgada, que fala, isso aqui vai te ajudar? Algumas coisas dá, por exemplo. Inclusive aconteceu muito na pandemia. Existem algumas técnicas de respiração, por exemplo. Agora você pode encontrar no Spotify, ou pode falar marca aqui? Pode. No Spotify ou até no Deezer, algumas coisas que são playlists para você praticar mindfulness. Que é exatamente aquela coisa de você viver o momento presente. O que é a ansiedade, por exemplo? É você estar tentando prever o futuro e tendo medo daquilo, inclusive, né? Poxa, pronto, podcast.
E o que é que será que eles vão me perguntar? E será que eu vou saber responder? Não, e se eu falar alguma besteira? Não, e se de repente eu falo tudo errado e isso fica gravado para os anais da internet e todo mundo vai saber? E aí eu começo a ter aqueles sintomas bem físicos mesmo. Eu estou começando a ficar... Minha mente está criando coisas que talvez não tenham nenhum sentido. E aí eu começo a ter um ataque cardíaco, taquicardia. E aí eu começo a suar e tremer e ficar desesperada. Isso é ansiedade. E aí você pega e fala assim, poxa, vamos fazer um exercício de respiração. Você começa a focar na sua respiração, você sai do momento futuro e volta para o momento presente, por exemplo. E aí você concentra ali, você consegue dar uma aliviada nos sintomas. Ou então, tem uma técnica bem interessante de você pegar gelo, porque quando você sente o gelo na sua mão, você foca naquilo, naquela sensação. Então, te tira daquele momento, daqueles pensamentos, daquela situação, e volta para o que está ali. Tem a técnica dos 5 sentidos, que você... 5 coisas que você consegue ver. Aí você, eu consigo ver a parede, consigo ver a luz, as câmeras, Felipe, Júlio, a cadeira. 4 coisas que eu consigo ouvir. Eu nunca sei a ordem exatamente, mas 4 coisas que você consegue ouvir, 3 coisas que você consegue tocar, 2 coisas que você consegue sentir o cheiro, o que você consegue sentir de gosto na boca. E aí você tira a cabeça daquele momento e volta para você. Você se concentrou em outra coisa, que não aqueles pensamentos que estavam super acelerados e te dando um nervoso, uma angústia, sabe? Isso são coisas que são genéricas, por exemplo, que podem funcionar para você, podem não funcionar para mim, mas o mínimo pode funcionar. E aí eu não precisei chegar e fazer, Felipe, mas o que é que você está sentindo? Mas por que você acha que isso vai acontecer? Claro, não vai resolver o seu problema, mas é um paliativo. É uma coisa que, ali, pronto, Felipe conseguiu se acalmar. Agora, Felipe pode chegar e falar sobre aquilo que ele está sentindo. Ele pode tentar resolver o problema. Ele saiu do desespero. E, né, como vocês conhecem, eu pratico Krav Maga, e uma das coisas que... a cara dele. Não, meu amigo. E uma das coisas que eu aprendi treinando foi que quando você se desespera, você morre. O desespero mata a gente, porque a gente não sabe como reagir. Aí acontece alguma coisa, você desespera, pronto. Ou você toma uma decisão muito ruim, ou você não faz nada, congela e, enfim. Um movimento que eu vejo na internet, já que o Felipe falou essa questão da psicologia, não era vista, né? E hoje que é visto, o que eu enxergo é que, por exemplo, eu vejo muitos psicólogos trazendo situações reais, né, que acabam fazendo com que os espectadores se identifiquem, né? E não necessariamente trata a pessoa, mas pelo menos ele consegue identificar e dizer assim, eu preciso de terapia para tratar isso, né? Então, eu sigo um cara que é masculinidade, alguma coisa assim. E ele mostra muito sobre essa questão de relacionamentos abusivos, masculinidade tóxica e tudo mais. E aí, eu acho que eu vejo muito mais mulher comentando, né, identificando, eu acho que eu já vivi isso, do que homens falando, né? E eu não sei se, era até uma dúvida minha, né, se hoje, na minha cabeça, eu acho que hoje mulheres buscam mais a terapia do que homens. Ou se isso é uma realidade só, tipo, na minha cabeça, ou realmente existe isso hoje? Não, eu acho que as mulheres hoje em dia ainda buscam mais do que os homens. Eu acho que de todos os meus pacientes, acho que só 20% são homens. Isso é bizarro, né, velho? Mas acho que a gente também parte para aquele princípio dos homens... Estou batendo direto aqui. Dos homens que... nós somos capazes de tudo, nós não precisamos... Homens não choram, homens não sentem, eu sou forte, eu sou incrível, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. E as mulheres acho que acabaram... Por mais que hoje em dia também a gente tenta ser... Não, eu posso, eu consigo... Mas, às vezes, as mulheres sabem quando elas precisam pedir ajuda. Inclusive de outras mulheres, né? Principalmente até. Mas, ainda assim, eu acho muito legal isso de divulgar histórias. Porque pessoas conectam com pessoas. E as histórias é que fazem com que você identifique as situações. Eu às vezes, tenho muito medo disso, de você falar muitas histórias, porque, sei lá, se... Você fala, eu atendi uma pessoa que fazia assim, 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 isso acontecia e tal, e tarará. E a pessoa vai, se identifica e faz, poxa, ela está espalhando a minha história, sabe? Porque a gente não sabe o que o outro vai sentir sobre aquilo, né? Mas aí é uma coisa minha. Eu tenho esse
cuidado, assim, de não expor. Não que o outro vá se importar, às vezes ele nem se importa, às vezes ele acha bom até, olha, a minha história está ajudando as pessoas, né? Mas é um cuidado que às vezes a gente tem que ter. E sempre que alguém for fazer isso, por favor, peça uma autorização, né, para o seu paciente. É sempre bom ter isso, né? Muito claro. Mas eu acho que isso, as histórias, elas conectam com as pessoas, e pessoas conectam com pessoas. E aí, quando você vê, poxa, aquela pessoa talvez possa realmente me ajudar. Talvez eu me vi nessa situação. Se essa pessoa conseguiu ajudar outra pessoa, eu também posso ser ajudada. É massa, perfeito. Eu estava pensando, porque, por exemplo, a gente estava falando aqui, tu falou sobre masculinidade tóxica e sobre alguns outros contextos que eles são, infelizmente, mas são modernos. Né? Não se falava, por exemplo, masculinidade tóxica há 10 anos atrás. Sempre existia, né? Não sempre falava, existia, né? Não é que não era inexistente, mas não se falava como fala hoje, né? Outros contextos sociais, como a relação de gênero, não se falava antigamente como se fala hoje. Não se dá o respeito como se dá hoje, né? Dá para melhorar? Sempre dá, né? Mas não era o mesmo patamar. E aí eu penso que, por exemplo, uma pessoa dessa que vai para psicologia, vai para uma terapia, para falar um pouco sobre isso, para poder entender melhor a própria situação, até para poder ter uma argumentação. Mas aí eu penso, por exemplo, eu vou chegar na pergunta, que é, na minha cabeça, tá? As bases filosóficas, as bases que deram base para a psicologia, até onde eu sei, elas não vieram de agora, vieram de um tempo atrás, né? Um tempinho atrás. Considerável. Né? E aquelas bases, como é que você usa elas, ou se tem uma mudança, se no final não importa, como é que você usa elas para trabalhar, por exemplo, um contexto que é moderno? Sabe? Porque você pega uma base que é antiga, que foi feita em uma época X, onde tudo era diferente, você pega um contexto moderno que é diferente de tudo aquilo que a gente já viveu com a sociedade. Como é que você faz essa adaptação? Essa adaptação, exato. Essa foi uma pergunta bem... É difícil, né? Bem difícil de explicar também. Você entende como as coisas acabam sendo adaptadas. Vou usar um exemplo que você vai entender. Vai ser bem fácil, bem explicativo. Quando chega um aluno, por exemplo, que fez uma cirurgia no ombro e que não pode fazer certos movimentos, você vai adaptar aquele movimento da melhor forma possível para o aluno, não vai? Certo. Você vai pegar a base e você vai adaptar. Então, alguma coisa dali, sei lá, o grupo muscular que vai ser usado, ela vai se manter. E a partir dali você vai adaptando para o que é realmente necessário ali. Até porque isso não é só para o que é tipo do passado e agora na época mais contemporânea, né? Não. É para tudo, porque eu sou diferente de você, que é diferente de Júlio, e quando eu vou atender você, eu vou aplicar a técnica, a escuta, ou tudo, de uma forma. E para Júlio vai ser um pouco diferente, porque ele tem uma percepção diferente. Ele pensa diferente. Então, as coisas vão se adaptando de forma diferente. E tudo... Nada é tão certo, tão... engessado, né? Exatamente. Existem protocolos, mas mesmo assim, eles têm que levar em consideração cada indivíduo. Imagina, eu chego assim para você e Felipe faço, nossa, Felipe está ansioso, eu vou aplicar com ele a técnica da respiração e do mindfulness. Felipe não consegue parar quieto. Felipe tem aquela agonia, assim, não, eu vou ter que parar e ficar respirando. Ai, meu Deus, eu não consigo me concentrar. Não dá. Para alguns isso vai funcionar, para outros não. Mas a gente vai adaptando de uma certa forma. Você percebe as similaridades dos momentos, né? E, enfim, é uma coisa bem complicada da gente explicando. Mas eu acho que eu consegui explicar um pouquinho. Não, deu para entender. Tipo assim, sei lá, existem as teorias de Freud, né? Que obviamente são muito antigas, fazem sentido, mas não fazem total sentido para as situações atuais. Mas a gente pega uma referência e guia, né, para o que a gente quer melhorar no paciente. É basicamente isso. Digamos e aos poucos a gente vai descobrindo muito mais coisas, né? Isso. Vem a neurociência aí para mostrar como as coisas acontecem dentro do nosso cérebro e como a gente pode ativar ou desativar, ou enfim, como pode ser feito. E aí você faz, nossa, de repente tudo isso fazia sentido mesmo. E a gente faz, tá vendo, não era bem assim. E aí a gente parte para, por exemplo, Freud era psicanalista. Uhum. Então ele tinha uma linha de pensamento. Aí vem Skinner, que tinha uma outra linha de pensamento baseada no behaviorismo. E aí vem Bandura, que era behaviorista, mas também tinha uma parte assim, bem mais social, né? Contextos totalmente diferentes. Fritz Perls também, que era da fenomenologia. Então, são várias abordagens.
É como personalidade. A psicologia ela não tem uma coisa certa, assim, personalidade é isso. Para cada abordagem, você vê de uma perspectiva, de uma certa forma. É o que a gente falou, desculpa atrapalhar, é o que a gente falou, acho que em uns 2 episódios já. Tanto no episódio com o Tamires, que tu até falou, não, tava pensando em fazer nutrição e psicologia, que se linkam, e a própria Tamires falou, bicho, quando a pessoa vem para mim, e às vezes não é nem o que ela precisa se alimentar, ela simplesmente pergunta, você faz terapia? Porque às vezes é isso que você precisa, né? E acho que muito além do treinamento, né, que a gente fala que o ser biopsicossocial, na psicologia é pior ainda, né? Você não pode tratar de uma forma linear, realmente você precisa entender todo o contexto e você vai pegando esses filósofos, esses estudos e vai adaptando para o seu atendimento, digamos assim. Cada psicólogo ele segue também uma linha, né? Por exemplo, quando eu me formei em psicologia, eu fiz todos os meus estágios da faculdade em gestalterapia, que é uma linha baseada né? Percepção, né? na percepção, é aquilo que emerge, né? E hoje eu estou me especializando em TCC, que é algo, parece que é muito engessado. Não, mas é mais baseado no cognitivo comportamental mesmo. É tipo, acontece uma situação, e aí, diante dessa situação, como é que eu percebo ela e como é que eu ajo sobre ela, como é que eu me sinto, como é que eu penso, e aí você entra, às vezes, nesse ciclo, entende? Então, mudando uma coisa, eu consigo mudar todas as outras, né? Então, assim, cada psicólogo, ele segue uma linha. E, ainda assim, a gente pode usar todas as técnicas da psicologia para ajudar o nosso paciente, porque ele é o foco ali. O que ele fala ali, o sofrimento dele, ele é real. Às vezes, para a gente não parece, mas é real. E quem sofre tem pressa, né? Sim, ainda tem isso. Então, poxa, ele chega lá, às vezes você vai, poxa, como ele tá borocochôzinho. Um termo muito técnico, né? Ele tá borocochô. E aí você tem aquele ímpeto, nossa, eu só queria que ele saísse mais animado hoje, né? Mas não cabe a mim também fazer isso. Né? É entender o que ele precisa ali, o que ele precisa pensar, porque às vezes estar mal naquele momento é necessário para que a partir dali ele gere tantas coisas e ele se veja e se perceba e consiga ele mesmo agir sobre as questões dele. Eu acho que quando eu fiz um time de terapia, né, e acho que a primeira vez quando eu fui procurar terapia, acho que a pessoa normalmente vai com a cabeça de vou na terapeuta, na psicóloga para resolver meus problemas. Né? Vou resolver meus problemas, agora sim, eu preciso de terapia, vou resolver. E quando na realidade a psicologia é simplesmente um facilitador para você resolver o seu problema. Né? Então isso é engraçado, porque quando eu saí de lá, eu fui com um problema e quando ela chegou assim, ela me deu um estalo que disse, cara, não era isso, era outra coisa, velho, que bizarro. E isso estava me fazendo sofrer, isso é muito interessante. Acontece muito também da pessoa chegar e fazer assim, mas e aí, o que é que eu faço? Cara, não adianta. Eu não posso te dizer o que fazer, porque todas as consequências desses atos serão suas e não minhas. Se eu te disser, Júlio, de repente deixa de usar teu relógio no braço esquerdo e começa a usar no braço direito, e aí de repente você bate com o braço direito e quebra teu relógio, e aí vai dizer, tá vendo, você disse para eu fazer isso. Você fez porque você quis, né? Não vou pagar pelo preço das suas escolhas. Exato. E você tem que ver ali, poxa, eu não posso decidir para você, mas eu posso te dar formas de pensar, te guiar para que você mesmo encontre a solução do seu problema. Isso, perfeito. Pode falar, cara. Não, eu ia falar que eu tenho uma pergunta para ela, mas antes disso tem alguns anúncios para fazer, né? Faça. Fica à vontade. Fica à vontade. Tá. Eu queria anunciar nossos patrocinadores, até porque hoje temos uma novidade muito incrível. Novidade nova. Novidade nova, tá? Bom, primeiro patrocinador, Casa do Pará. Temos o melhor açaí aqui conosco. Que Felipe já comeu. Já comi, não tinha condição não, galera. Cheguei aqui, olhei ali o açaizinho dando bandeja pra mim. O que não... Olha aí, olha que cremosidade. Meu Jesus. Galera, melhor açaí que você pode comer, tá? Ó. Ave Maria. Feito com os melhores ingredientes que a gente tem disponível, tá? Com um processo de pasteurização. De quê? Pasteurização. De pasteurização. Faltou essa palavra. Nossa. Pasteurização. Tá imitando o processo aqui na casa do cara, né? É porque a gente foi de borocochô pra pasteurização. Mas borocochô é um termo muito técnico. É demais. Mas enfim, o melhor processo de pasteurização pra você, tá? Mas, verdade, é um açaí que é feito com os mínimos detalhes, assim, pensados pra ter o melhor açaí possível e de qualidade na sua casa,
tá? Temos também Clínica Meta. Tá comendo, Júlio? Tá bom aí, né? Não, vai que eu continuo depois. Ah, beleza. Temos Clínica Meta, pessoal. A gente tá falando aqui de profissional de saúde, né? E Clínica Meta, ela tem diversos profissionais aí pra você ter o melhor atendimento, ter o melhor cuidado com você e sua saúde, com o quesito saúde, estética, desempenho, tudo aquilo que você precisar pra ter o melhor resultado. Tem tudo. Tem Fala Diego aí. Pascareta, tem nutrólogo, tem Nutricionista. Jana, que é fisioterapeuta, tem esteticista, tem Cleiton, que é cirurgião plástico, tem Pedro, que é o nutricionista também. Maravilhoso. Abraço, Pedro. É, tá Inclusive, vendo? Pedro, meu nutricionista, ele é maravilhoso. E ele O tem uma nosso pegada. nutricionista. Nossa, Nosso desculpa, eu peguei, né, só pra mim, não. Ele, inclusive, tem uma pegada comportamental. Ele é nutricionista e tem uma pegada mais comportamental. É massa. muito interessante isso. É engraçado que eu fui me consultar com o Pedro. Aí ele falou assim, ele tal coisa, eu fiz, pô, Pedro, assim não rola. Fez besteira, tem problema não, vamos outra coisa aqui. E tal coisa, eu fiz, Pedro, aí também eu acho que não rola. Aí fez besteira, tem problema não, outra coisa. Coca-Cola. Oi? Coca-Cola. Aí ele fez Bora, Coca-Cola, eu bota, fiz, bota. agora, Pedro, vamos conversar sobre isso. Ai, nem não. Duvido, Não. duvido. Brincadeira à parte, não. Ele realmente ele adaptou real a minha rotina. Até falei pra Dani que eu estou há 12 dias sem sair 1 grama da dieta. Meu Deus. E assim, muito de boa. É luta, viu, você? Não, e assim, muito de boa. A dieta tava muito bem encaixada, muito tranquilo. Perfeito. E isso é que é muito legal, inclusive. Assim. Não sei se tem a ver apenas com a pegada comportamental dele, mas entender como é a rotina do paciente para que, poxa, eu sou médica, eu não consigo dar paradas no plantão, então eu preciso de uma coisa rápida. Não adianta você colocar para mim um suco verde, cheio de folhas e coisas incríveis, porque eu não vou ter onde fazer, eu não vou ter como tomar. E, na verdade, eu nem gosto dessas folhas todas, se pá. Teve um amigo meu que Né? é nutricionista, passou pra ele tomate recheado. Tomate recheado. Quem tem tempo pra rechear um tomate, minha querida? Não tem tempo. Não, tem outro por aí que daqui a pouco aparece ali, beterraba colhida pela Virgem Sueca. Eu falei, meu amigo, tem condição não. Né? Não, cultivada ali nos Alpes suíços, no verão. E Só vem colhido. 2 pro Brasil, você tem que comprar os 2 pra durar o... Tem Pra condição não. durar, né, uma refeição Pode só. vir, chegou agora aí, Eita, chegou. Pode pegar, Vamos pode pegar. parar falar um pouquinho de Clínica Meta e falar no próximo patrocinador então, tá? BS Cross. BS Cross, aquela que presenteia todos os nossos convidados, que faz os melhores produtos. Calma, eu tô falando aqui, você vai pegando. Né? Já posso pegar aqui. Pode pegar, claro. BS Cross, você vai ver aqui em cima, ó. Meu canto Bonzinho. direito. Meu amigo. O nosso com desconto Treine 10, tá? Então você vai lá Olha, viu? Ó, Olha. Meu nome. com seu nome, é claro. É, Pode lógico. focar nela ali, ó. Belíssimo. Bunker CrossFit Pernambuco Vilar. Ó, já tá preparado pro Open. Ei, a preta ficou linda, viu? Ai, é sacanagem, né? Ela tá lesionada, pessoal. Vocês já viram a azul, a verde e agora a preta. A preta A ficou preta, a animal. preta tá top mesmo. Ficou Eu linda amei. mesmo. Então, BS Cross, escaneia o QR Code, tem cupom de desconto 10% no site. Vai lá, você tem todas as opções: camisa, bermuda, boné, tudo, mochila, gripe, munhequeira. tudo. tudo. BS Cross é top demais. Nosso próximo patrocinador está na bancadinha de Juliana, que é o Óculos Baga. Ju, Onde é que você vai mostra sair aqui, hoje estilosa, com canequinha, Deus, óculos eu já posso abrir e tudo pode aqui. abrir, claro, É. deve. Óculos Baga, pessoal, é a sua melhor opção para óculos de sol, acessível, bonito, né? E estiloso pra caramba. Esse aí foi o que eu escolhi, tá? Será que combina comigo? Espero que sim, né? Eu também. E se não combinar, você diz que combina também, pessoal, né? pra- Nossa, eu acho que ficou incrível, ficou incrível. Olha Tá aí, olha aí. vendo? Cadê o close? Aí. Pessoal, pra provar o que o Júlio tá falando, se você parar agora e você começar a voltar todos os episódios até agora que a gente já postou, tá? E você pegar só a parte dos patrocinadores e você olhar o óculos básico, você vai ver que cada um é diferente. Eu tenho certeza que todo mundo vai fazer isso. Eu espero que sim. Eu tô Eu confiando não em duvido, vocês, tá? porque o ser humano, ele é o quê? Curioso. Comenta aqui embaixo, eu fiz, pra gente saber que você de Ou fato. comenta assim, ó, Felipe, faz um corte com todos esses óculos. Eita. Também é uma opção muito boa. Vamos arrumar o que fazer com vocês tudinho aí. Tá? E agora temos o último patrocinador que tem uma novidade, tá? Por Chama. favor, chega, produção. Chega a produção. A produção tem que aparecer. Produção é a namorada de Felipe, tá? Ave Maria, a produção quer aparecer não. Calma, Não. que eu não posso tocar nesse cabo aqui não. Calma. É sério. Cave. Maravilhosa. Mesa, tá? Agora, fala aí, Júlio. A Cave precisa... Cave Pizza agora tem coxinha. Da mesma forma que a Casa do Pará tem hambúrguer de qualidade, a Cave Pizza tem coxinha top. Ju, manda brasa. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo mais gravado. Tá Cadê? crocante. Foca na câmera, aponta pra câmera. Cadê a câmera? Que isso? Rafa, você é animal, hein, Rafa? Porra. Ó.
Eu espero que o Pedro não esteja assistindo isso. Não, mas é da Cave, tá valendo. Ah, é, né? Pode, né? Ok, Exatamente. Pedro. Coxinhas da Cave e também, obviamente, as pizzas da Cave, né? São as melhores opções. Toda sexta-feira o pessoal chega lá no freezer da Cave, né? Pra garantir o seu final de semana o mais fit possível. E aí, Felipe, gostou? Bom? Bom demais. O outro Felipe lá atrás, velho, esse rapaz come demais. E quem come é ele, todo episódio. Eu vou fazer, isso é promessa pra vocês, tá, pessoal? Eu vou fazer um corte de todas... Dieta. Obrigado, Pedro. Todos os vídeos de Felipe comendo em, assim, uma sequência só. Vai dar uns 30 minutos. Eu posso colocar isso aqui pra ficar parecendo? Pode, Bem muito claro. Jack Frost aqui. Com certeza. Tá. Perfeito, é isso aí. Vamos dar continuidade enquanto o pessoal come. Eu vou fazer a... Tira dúvidas, tá, Ju? Porque assim, né? Obviamente hoje a gente sabe... Quer dizer, a maioria, né? Sabe a diferença clara entre psicologia e psiquiatria, né? Mas eu acho que também é uma dúvida como qualquer outra no... A gente recebe, qual é a diferença de Snatch e Clean? Pô, mano, isso é muito tranquilo. Beleza, mas não é todo mundo que sabe, né? E às vezes a pessoa ainda confunde, né? Acha que o psicólogo passa remédio, enfim. O psiquiatra, enfim, faz terapia. E eu queria que você explicasse, né, de uma forma simples para o pessoal de casa, qual a grande diferença da ação, né, da atuação do psicólogo e do psiquiatra. Tá. O psiquiatra, ele é médico. Então, ele prescreve, ele diagnostica. Não que psicólogo não possa diagnosticar. A gente pode, mas são processos diferentes, né? Mas o psiquiatra, ele passa a medicação, ele é um médico. E o psicólogo não. O psicólogo, a gente fazendo caca. Porra! Produção, corta aquilo aí, pra produção. Não me avisaram que isso aqui era com requeijão, mano. Tá de brincadeira. Brincou, velho. Valeu, Lipe. Rafael, pensei que era só coxinha de frango, irmão. É recheada a coxinha pra vocês, Brincadeira. pessoal. Porra, mano. E a galera da produção Ei. não podia estar rindo disso não, irmão. É, isso aqui vai virar um corte, viu? Caralho. Coxinha tão boa que você se lambou inteiro, literalmente. Que bênção. Meu Deus do céu. Continua, Juliana. O psiquiatra, ele é médico. E o psicólogo, ele atua nos processos, né? A gente vai tratar da parte comportamental, das emoções, dos sentimentos. São trabalhos completamente diferentes. Alguns psiquiatras, eles se formam também em psiquiatria, porque a psiquiatria... Desculpe. Na psicanálise. Não, calma. Você pode fazer um curso de psicanálise. Né? Você precisa... É como se fosse uma pós. E aí, alguns psiquiatras, eles atendem. Porque eles têm essa formação em psicanálise. Por isso que alguns... o psiquiatra pode atender. Veja, se ele tiver o curso de psicanálise, possivelmente sim. Mas eu não tenho, né, como falar muito disso, porque não é a minha área. A gente age ali nas emoções do paciente, no que ele sente, como tratar aquilo, como ele lidar melhor com as emoções dele, como ele lidar com as situações. Às vezes ensina ele a como lidar com os transtornos, a desenvolver habilidades sociais para lidar com situações normais. Por exemplo, frustração. Tem gente que tem um limiar de frustração muito baixo. Ele sofre de uma forma que você... Poxa, quantas vezes você não viu alguém que... Eu vejo isso muito em criança, assim, ultimamente. Estava passeando no shopping com o meu marido e a mãe disse não para a criança e a criança começou a gritar, desesperada, e bater, e sentar no chão. Veja, ele tem uma... a palavra está fugindo, mas, assim, para lidar com o mal-estar é muito, muito ruim. E aí, na terapia, a gente consegue ensinar isso. A gente, às vezes, mostra assim, olha, se isso acontecesse, como é que você poderia lidar? Quando isso acontece, o que é que você sente? São coisas diferentes. Entendi. Agora tu estava conversando aí, bateu uma dúvida real, assim, né? Porque, beleza, eu tenho TDAH, né? Quem é que diagnostica que a pessoa tem TDAH? Você. Eu tenho. Não. Não, eu tenho. Não tenho, não. Eu tenho sim, mas não. Tá. Não é isso. Por exemplo, neuropsicólogos podem, que é uma especialização da psicologia, podem diagnosticar. E o psiquiatra
ele pode diagnosticar. Ah, certo. Existem vários testes para isso, existem escalas também. Que a escala, por exemplo, a escala, ela não... o medo dele se melar todo. Alguém A tem que se escala, lascar, ela né? não diagnostica, né? E a escala, ela tá... Algumas que são aceitas, né? Já estão regulamentadas pelo CRP, CFP. Todos os psicólogos, eles podem aplicar. E, sei lá, escala para ver... Nem sei se existe exatamente essa, mas para ver o TDAH, para constatar TDAH. E aí você vê, poxa, qual é a maior parte da sintomatologia ali? É de atenção? É de hiperatividade? Né? Para a gente também conseguir lidar com aquilo. Tem muitas escalas de toque. Toque é também uma coisa que a gente brinca muito, né? Eu gosto das coisas alinhadas e tal. Aham. Mas toque é um transtorno muito sério. A gente tem que levar isso em consideração. A pessoa que tem toque, ela sofre muito. Mas acho que o melhor para diagnosticar mesmo são os psiquiatras e os neuropsicólogos. Ah, saquei. Porque eu fiquei viajando, que, tipo assim, tu falou que o psiquiatra, ele não meio que atende, né? Não faz terapia com só o quem faz psicanálise. E eu fiquei, caramba, como é que a pessoa não sabe, né? Como é que ele vai saber que a pessoa tem depressão só indo lá? Né? Então, ele normalmente faz testes. É porque existem várias formas de você avaliar. Certo. Né? Imagine que Felipe chega no consultório do psiquiatra. Vai ser quase um autorrelato, assim. Mas você chega no consultório do psiquiatra e você relata, poxa, eu tô me sentindo assim, tô com dificuldade de focar, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não vejo mais graça na vida. Por mim, na verdade, a vida se acabasse ou continuasse, para mim, tanto faz. Isso são coisas que acendem aquela coisa, eita, tem alguma coisa errada ali, né? Há quanto tempo isso está acontecendo? Porque, por exemplo, a gente tem o DSM, que tem todos os critérios diagnósticos. Então, para depressão, você tem que apresentar tantos sintomas por tanto tempo para que você seja diagnosticado, né, com depressão, e a partir daí você vai ser tratado. E ainda assim existem diversas medicações, porque a gente vai falar de depressão, a gente vai falar de um monte de coisa, né? A gente chega, enfim. E aí você pega, começa a analisar o que ele fala, como ele age, às vezes como ele se veste, né? Como ele senta, como ele fala. Tudo isso. E ainda assim você pode chegar alguém e você fazer, olha, eu não paro e eu estou tentando sempre estar em movimento, eu emagreci muito, ou eu engordei muito, porque na depressão, por exemplo, tanto faz você estar ou muito ativo demais, ou zero ativo. É isso? Eu acho que é na depressão. Mas você pode ou engordar muito, ou emagrecer muito. Aí TDAH, nossa, eu não consigo prestar atenção. Só que aí, eu não presto atenção em nada, minha memória está ruim. Só que aí você vê, poxa, mas isso pode ser TDAH. Mas isso também pode ser ansiedade, porque a ansiedade mexe também com a sua capacidade de focar. E aí você começa a ver, você analisa, poxa, quando eu fui no psiquiatra para ver e descobri que tinha TDAH, por acaso assim, uma das possibilidades é que fosse ansiedade. Só que, porque é muito confuso no adulto, porque a gente aprende ao longo da vida a se portar melhor nas situações, né? Se eu tivesse pulando em cima da mesa, e correndo, aí, na verdade, ela ia pegar essa vez. Então, vamos ali para o Ulisses Pernambucano, né? Vamos direitinho para a Marineira, porque tem alguma coisa muito errada. Mas a gente aprende a se portar. E aí, ansiedade também, você fica, olha, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo focar em nada, eu mudo de... Enfim, é muito... E aí ela fez, não, mas de acordo com estes outros sintomas, realmente é muito mais provável que seja um TDAH. Entendi. Né? Tem uns que são muito parecidos. Eu acabei de descobrir um novo toque meu, que era justamente Juliana conversando com a coxinha na mão, tá ligado? Aqui assim, aqui, ó, já tava agoniado, já tava aqui assim, a coxinha. Tava tremendo, E ansiedade, e a coxinha aqui, ó, balançando pra lá e pra cá, eu disse, Ave Maria, não vai comer essa coxinha não, né? É foda. Você acabou de acabar com a nossa convidada. Mas é sério, a gente no último episódio, a gente conversou com Tati, né? E foi engraçado que tu falou, não foi, Felipe? Porque, pô,
Achei que a conversa da gente ia ser muito mais técnica, falando sobre treinamento para crianças e tudo mais. E acabou que a gente caiu numa conversa muito mais comportamental das crianças. Né? E ela relatou inúmeras crianças com ansiedade, com depressão, com TDAH, né? E aí, tipo assim, a minha dúvida é essa leva de crianças, né, com esses transtornos mentais logo cedo. Não sei se antigamente não tinha, ou antigamente não era diagnosticado, ou a pandemia, o tempo de tela, que Tati até comentou muito, isso tudo influenciou diretamente nesse transtorno das crianças. Eu acho que é um pouquinho de tudo mesmo, né? Antes a gente não tinha como diagnosticar realmente, não era tão divulgado. E aí, às vezes, por exemplo, eu fui diagnosticada agora, com 30 anos de idade. Meu Deus, disse minha idade. Né? Mas com 30 anos de idade eu fui diagnosticada. Não, eu não tinha antes, claro que eu tinha antes. Mas não era algo tão divulgado, não era percebido. Foi tão engraçado que eu fiz, olha, mãe, eu fui no psiquiatra. E aí eu fui diagnosticada com TDAH. Ela, tu não sabia, não? Só você não sabia. Pois é, aí eu falei para uma amiga minha que também foi diagnosticada. Ué, mas tu não sabia, não, que tu tinha? Eu falei, não, porque assim, todo mundo sabia, menos eu, né? Mas, por exemplo, quando a gente era criança, não era tão divulgado assim. Era diagnosticado quando a criança era realmente uma coisa assim muito impulsiva. Até porque você pode ter o TDA, que é o déficit de atenção, que na verdade não é um déficit de atenção, mas é uma dificuldade na modulação da atenção. E você pode ter o TDAH, que é da atenção e hiperatividade. Só que nas meninas, normalmente a hiperatividade é muito mais mental. Então, é muito mais difícil você diagnosticar nas meninas, porque as meninas não são aquelas que vão ficar sempre, né? Não vamos usar, né, generalizar, mas ficar pulando e saltitando e correndo, e enfim. Mas a cabeça dela tá assim, o tempo todo. Muito mais do que os meninos. Os meninos, eles são muito mais corpóreos nessa questão. E aí você vem também o tempo de tela. É muito estímulo. Gente, é muito estímulo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando foi a última vez que você lembra de estar, por exemplo, numa fila, apenas esperando a fila? Nunca. Não lembro. Né? Você está na fila, você está ali no celular. Você está... E ainda assim... Aí a gente ganhando tempo, né? Tipo assim. eu estou fazendo nada, né? Não tem para quê. E aí, enfim, são tantas coisas, porque, por exemplo, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, ela age bem aqui, nessa parte frontal. E o que é que acontece nessa parte frontal? É a área executiva. É a tomada de decisão, é concentração, é foco, é tudo isso envolvido. E aí eles têm né? A gente tem uma deficiência exatamente na produção de dopamina e noradrenalina. A dopamina... não, dopamina é o que faz a gente querer fazer alguma coisa. Quando você está zapeando ali o celular, por exemplo. Aí você faz, o próximo... Isso aí não é nada, mas o próximo pode ter alguma coisa legal. E isso gera dopamina. E a noradrenalina é o que vai te dar aquele bem-estar, o foco, o bom humor, até, acredito. Né? E aí tem vários fatores. Normalmente, um transtorno ele não é apenas de um fator. Ele envolve aí a biologia e o ambiente. Porque você pode ter uma predisposição, por exemplo, a ter esquizofrenia, a desenvolver. Você tem essa predisposição. Mas se você não tiver os gatilhos ambientais, talvez você nunca desenvolva. E você fique com aquilo ali dentro de você, paradinho, quieto, tranquilo. Eu lembro na faculdade que uma vez a professora falou que se até os 33 anos você não manifestar, você não vai manifestar nunca mais. Não sei, não parei depois para pesquisar isso, mas achei a informação na hora assim, muito interessante. Então, olha, eu acho que hoje eu me safei. Tô livre, né? Não, tô brincando, mas tem muito isso, sabe? Algumas coisas são muito novas, tem muita pesquisa ainda para ser feita. E a ciência na psicologia, na neuropsicologia, na neurociência, nas ciências, inclusive, envolvendo o cérebro em geral, poxa, elas são muito novas. A gente tem maquinário e, sei lá,
fontes para poder pesquisar agora, muito mais do que a gente tinha há 5 anos. Eu não preciso ir nem tão longe, há 5 anos. A gente descobre uma coisa nova a cada dia. E aí você pega, poxa, aquela pessoa tá ali, ela tá mal, ela tá triste, você coloca uma coisinha, assim, você coloca um treino. Pronto, uma pessoa com depressão. Depressão, ela tem uma baixa de serotonina. Alguns estudos mostram, a baixa de serotonina e noradrenalina. E aí você pega e coloca um treino na vida dela, que, inclusive, na TCC seria uma ativação comportamental. Você coloca um treino ali. O que é que o treino faz? O treino que você fizer vai liberar serotonina, endorfina, adrenalina, GH, sei lá, vários neurotransmissores que, inclusive, estavam fazendo falta ali, concorda? Então, você já ajuda no tratamento. Só que você também trabalha outras coisas. Quando ela vai fazer um treino, sei lá, de crossfit, porque paixão a gente tem que falar mesmo, você está agindo ali com outras pessoas. Então, você está trabalhando a socialização dela. E aí ela vê gente, e aí ela conversa, e aí vem alguém que faz assim, poxa, que massa, vai lá, você consegue. Ah, vem amanhã, ela já dá uma animada, uma motivada. Aí você pega e ela faz, poxa, eu saí, eu consegui, eu treinei. Então, você já ativou ali a autoeficácia dela, eu consegui fazer aquilo. Porque uma das coisas que você tem na depressão é se sentir nada, eu não consigo fazer nada, eu estou nessa situação e não consigo sair daqui, não consigo fazer nada, eu não quero mais fazer nada. E você muda uma coisinha ali no comportamental e você consegue mudar, às vezes, a vida dela e todo o direcionamento do tratamento. E eu acho que eu fugi ao tema aqui, porque eu me empolguei. Não. Eu ia falar uma coisa um tempinho atrás, que a gente vive hoje numa... Quem começou a falar TDAH e depressão, e assim, tem um lado também que... E eu não sei se isso é um problema, eu queria saber, na verdade, se é um problema. Porque hoje em dia... de onde é que veio o contexto da pergunta? Eu fiz um teste de TDAH, né? Inclusive com o Zu, né? E aí, Era mais uma escala. Oi? Era mais uma escala. Era uma escala, não era nem um teste, não, desculpa. Era uma escala, né? E eu vi a complexidade que é pra você falar assim, eu tenho TDAH. Não é tão simples, eu sou um pouco desatento, eu tenho TDAH. Né? Ou, sei lá, eu sou meio viajado, não, eu tenho TDAH, né? E onde eu quero chegar com isso? Hoje em dia é muito comum a pessoa falar, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, né? Hoje em dia são doenças que, não sei porquê, são muito comuns a gente falar que tem, né? E aí a gente entra naquela história, naquele contexto de a pessoa tem depressão ou não tem. E eu queria saber, é uma coisa ruim a gente ter aumentado o número de pessoas que tem dito que tem essas duas síndromes, ou não é ruim porque isso faz as pessoas se preocuparem em pesquisar se tem de fato? É complicado, sabe? Eu acho que a gente está tentando sempre buscar um rótulo. Porque se eu souber que eu tenho TDAH, então eu posso agir sobre aquilo. Algumas pessoas pensam isso, né? Mas aí algumas também pensam que, tipo, eu tenho TDAH, então eu nunca vou conseguir me concentrar. Então, a partir daí, eu vou usar isso como desculpa para tudo. Às vezes você não precisa se rotular. Você não precisa. É bom porque, por um lado, assim, as pessoas começam a se preocupar mais. Mas também, eu acho que tudo está indo tão para os extremos, sabe? Uhum. Às vezes você não tem depressão, às vezes você está triste. Às vezes você não tem TDAH, você está cansado, você não dorme, você não consegue parar, você está totalmente... Eu entendi. Toda vez que alguém fala de sono, olha pra mim. Eu sabia, tá certo. Sempre, porra. Todo episódio a gente fala de sono, eu olho pra Felipe. Sono é muito importante, Felipe. Eu também acho. Mas, assim, às vezes você tá cansado. E quando você não dorme, isso mexe com todas as áreas da sua vida. Uhum. Né? Inclusive, eu acho que eu já te expliquei isso. Quando a gente dorme, o cérebro faz uma lavagem no seu cérebro. Tem uma lavagem no seu cérebro. E aí, se você não dorme o suficiente, você não lava ele o suficiente, e aí todas aquelas neurotransmissores que causam o estresse, eles não saem, ficam à parte. No dia seguinte, você vai acumular mais. E aí, quando você vê, você está mais ansioso, você está mais estressado. E aí, você não consegue dormir porque está ansioso, e porque você não dorme, você fica ansioso. Aí, você entra naquele ciclo, você não dorme e continua ansioso, e fica tudo uma
uma bola de neve, né? Você não sai dali. Né? Mas é interessante que as pessoas comecem a, pelo menos, questionar, poxa, será que isso pode ser uma depressão? Aí eu vejo isso como ok, mas as pessoas falam assim, eu tô triste, então eu tenho uma depressão. Não, cara, talvez você só esteja triste e não esteja sabendo lidar com seus problemas. Procure alguém que possa lhe ajudar. E, às vezes, não precisa... eu não quero procurar um terapeuta. Poxa, mas conversa com alguém. Exato. Conversa com um amigo que pode dizer, poxa, tô aqui pra você, sabe? Isso é uma coisa que eu pontuei aqui, até notei, tipo, às vezes a galera tem essa questão do diagnóstico e usa esse diagnóstico como justificativa para tudo, né? Então, eu acho isso é bem interessante ter falado. Um outro ponto que tu tava conversando aí e eu parei para pensar, que hoje em dia, se você parar para pensar quantas pessoas a gente para 1 hora do nosso dia para conversar, é quase ninguém, né? Assim, não quero causar intriga aqui no relacionamento não, viu, gente? Mas você parar para conversar, né? Felipe, quanto tempo você para conversar com o Dani? Não o tempo total, né? O dia todo, com certeza, vocês conversam muito mais de 1 hora. Mas, tipo assim, você parar, assim, para conversar com a pessoa durante 1 hora, é quase ninguém, né? Então, hoje, eu enxergo muito a psicologia, obviamente, que as pessoas pagam, né, para passar essa 1 hora conversando, mas trazendo para a área da gente, a gente vivencia muito isso, né, do educador físico psicólogo, tá ligado? Não, pessoal, não é... Eu entendi. CF o quê? Não, Júri CFP. processado. CFP, por favor, não me processe, tá? Não, e às vezes eu fico também muito até... porque eu fui... tava aqui sendo psicólogo de não sei quemzinha. Eu falo, você não estava, não. Pois é. Mas, assim, as pessoas... As pessoas, naturalmente, né, passam 1 hora com a gente treinando, né? E diversas vezes, né? Tanto já aconteceu com o Felipe, já aconteceu comigo, né? De aluna chegar assim e aí, vamos começar... começou a chorar, tá ligado? E começar a falar da vida, né? Da vida e tal. Isso é muito interessante. E aí eu queria saber de você justamente isso, né? O quanto essa falta de diálogo, essa falta de tato, né? Das pessoas influencia nesses transtornos, né? Porque eu acho que a gente estava vindo no carro conversando e aí tu falou, né? As pessoas depois da pandemia aprenderam a resolver tudo sozinho, a fazer tudo sozinho, né? Isso acho que com certeza influenciou de alguma forma. Ou acharam que aprenderam também. Tem né? isso. Mas aí eu vou te devolver uma pergunta. Dale. Quantas horas do seu dia você para prestar atenção em você? Perfeito. Quantas vezes você dando aula lá, vocês dois, inclusive, dando aula lá, e aquela é 1 horinha, gente. Nem é 1 hora inteira, porque tem os intervalos, né? De você, pega uma água ou troca peso, né? Mas, sei lá, 50 minutos no total. Quantas pessoas você vê focados naquele momento? Não dá. Aí a pessoa para, ela pega o celular, ela responde alguém, ela vê um Instagram no meio, ela grava uma dancinha, ela manda uma mensagem, ela coloca para gravar, ela olha a própria gravagem, às vezes no meio do treino, ela bota para gravar, não gostei não, muda o ângulo e bota para gravar. Aquela pessoa, ela está focada no treino dela? Aquela pessoa está focada nela? Aquela pessoa tirou 1 hora de qualidade para ela? E sobre conversar com alguém, poxa, quando a pessoa está na terapia, realmente, assim, existem abordagens e abordagens, né? Eu acredito que a psicanálise seja uma abordagem que fala muito pouco. É muito mais ouvir. Eu posso estar enganada, porque não foi a área em que eu me adentrei, mas nas outras duas você ainda tem uma troca. Na Gestalt, se eu não me afeto pelo seu problema, eu não tenho como lhe ajudar nele. Então, existe uma troca, eu falo. Na TCC, a gente também fala bastante. Né? Até por uma questão de psicoeducação, para a pessoa entender, enfim. Mas não é só o conversar, porque muito da terapia é a pessoa se escutar. É a pessoa ouvir o que ela está falando, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, que às vezes ela não para sozinha para fazer. Quantas pessoas não chegam para mim, às vezes, e eu vejo que a maior parte do problema é porque ela não se conhece. Ô, Ju, e o que é auto se conhecer?
é um processo, tá? Eu não vou parar e me autoconhecer e pronto, eu já conheço tudo. A gente está sempre mudando, a gente está sempre aprendendo, coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente está aprendendo a lidar com isso constantemente, né? Mas é, de repente, você saber do que você gosta, do que você não gosta, de até onde você vai suportar alguma coisa, de uma relação. A gente falou de relação abusiva. Poxa, será que esse relacionamento está realmente fazendo bem para mim? Será que toda vez que ele fala alguma coisa desse jeito, ele está cuidando de mim mesmo ou ele está só tentando me manipular? Porque eu me sinto como se ele tentasse me manipular. Mas deve ser uma demonstração sabe? Esse tipo de conversa, às vezes, que você tem com você. E aí você vê, poxa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero fazer isso da minha vida. Eu realmente gosto do meu emprego? Eu realmente gosto da faculdade que eu estava fazendo? Vocês não têm noção de como eu amo estudar. Eu acho que eu seria facilmente paga para estudar. Eu ficaria, assim, super, ultra, hiper, mega feliz. Mas a prática do direito não era para mim. Eu consegui perceber isso muito tarde. Mas eu me conheci o suficiente para perceber e dizer que tipo, continuar ali seria a pior coisa que eu faria na minha vida. Talvez eu fosse uma ótima advogada. Talvez. Se eu seria uma advogada feliz, eu também não tenho como dizer, porque eu não tenho como prever uma coisa que não aconteceu. Mas eu sei que fazer psicologia foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu amo o que eu faço. Vocês não têm noção de como eu amo o que eu faço. Toda vez que eu chego no consultório e a pessoa me conta assim, nossa, teve um caso. Eu tinha uma paciente que ela não conseguia sair de casa, porque ela tinha síndrome do pânico. Ela foi diagnosticada com síndrome do pânico e depressão. E ela não saía de casa, acho que há uns 5 anos, de não colocar o pé fora de casa. E aí, no meio, ainda teve uma pandemia. E aí, a gente trabalhou muito, assim, de ela finalmente conseguir dizer não. Não, isso eu não gosto, isso eu não vou aceitar, isso eu não quero, não. E aí, um belo dia, ela chegou para mim e fez assim, eu pedi para o meu marido me levar em tal canto. E aí ele não... Ficou demorando, eu peguei minhas coisas e saí. Fui, resolvi minhas coisas e voltei. Aí eu, olha só, ela simplesmente fez. Ela saiu de casa. Gente, ela saiu de casa. Uma pessoa que não saía de casa há anos, ela saiu de casa. E ela relatou que não teve nenhuma ansiedade, nem nada. Ela simplesmente saiu, resolveu as coisas dela, voltou, tomou o banho dela, resolveu tudo. Só que eu guardei essa informação e não falei nada. E aí isso aconteceu mais umas 2 vezes em semanas subsequentes, né? E aí, acho que na 3ª semana, eu virei para ela e falei assim, eu tenho uma paciente que não saía de casa porque entrava em pânico e tal, não sei o quê. E há 3 semanas ela relata que sai de casa e que não tem nenhum tipo de ansiedade. Ela simplesmente sai, resolve as coisas dela e volta. Ela parou, assim, olhou para mim virtualmente, né? E fez assim, meu Deus, sou eu. Minha gente, ela falando isso, eu me arrepiava. Eu fazia, caramba. Foi uma coisa que eu não sei nem descrever o que eu senti, sabe? De tão incrível que foi aquilo. E eu sei que, não sei se todo mundo, mas às vezes eu me questiono, tipo, poxa, será que o que eu estou fazendo realmente está ajudando a mim? Será que eu estou fazendo o melhor naquilo que eu estou fazendo? E quando ela falou isso, eu fiz, eu estou no lugar certo. O que eu estou fazendo realmente importa. Isso sou eu. Isso, sim, foi o que eu nasci para fazer, sabe? Porque nada nesse mundo paga esse sentimento que eu tive, sabe? E depois desses momentos assim que foram acontecendo, isso só reforçava que é isso que eu gosto, é ajudar a pessoa. É ser uma pessoa que ajuda, é ser uma pessoa que auxilia, é ver o bem da outra pessoa, é ver a pessoa se desenvolvendo, crescendo, se conhecendo ao ponto que ela não conseguia dizer não. Gente, não é uma palavrinha tão simples, tão pequenininha, né? E quantas pessoas vocês não conhecem, e talvez até vocês façam em algum momento, ou já fizeram, ou, enfim, de aceitar alguma coisa que vocês não queriam, mas apenas pelo bem da outra pessoa você disse sim. Quando tudo que você queria era dizer não, porque aquilo que você estava dizendo sim, na verdade, era super ofensivo para você, mas você não queria que a outra pessoa ficasse mal, né? Isso também faz parte do autoconhecimento. Tipo, até onde eu estou a fim de ceder,
sabe? Eu li um dia desses que eu posso até estar viajando, né? Porque eu tô viajando essa conversa aí, velho. Tô viajando, pensando Bem, pra caralho. Você tá bem? Tô pensando pra caralho aqui, né? Achando normal, né? Eu quero conversar com o psicólogo, você fica pensando na vida. Então, tipo assim, a sociedade, ela tá ansiosa, né? Eu tava até conversando com minha namorada, por exemplo, que uma conhecida dela tá procurando emprego e, bicho, eu não achava, mas tava procurando emprego há um mês, tá ligado? Assim, ela tinha 20 e poucos anos e, velho, ainda tá no início da caminhada, né? Aí eu não acho emprego, meu Deus, não acho emprego, não acho emprego. E eu enxergo muito, né? Pode me corrigir, mas eu enxergo muito que essa geração de hoje é uma geração que é o sucesso para ontem, né? Uma geração, a geração dos nossos pais era a geração do trabalho, né? Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar pela casa, pela família, família, né? A geração da gente é tipo assim, porra, é meio workaholic assim, a gente precisa conseguir as coisas na vida. E essa agora é uma geração de tipo, eu preciso ter sucesso. Né? Eu acho que isso gera muita ansiedade, ansiedade pra caralho, né? Isso porque, né? pra ontem, né? Pra ontem, é uma coisa que não funciona. E eu tava lendo, né, que hoje as pessoas buscam muito autodesenvolvimento ao invés do autoconhecimento, né? E aí eu li isso até numa pergunta de um psicólogo no Instagram, que a mina na caixinha de pergunta assim, eu quero fazer tal curso, mas eu não sei se eu faço ele mesmo e tal, porque ainda não sei se é isso que eu quero. Aí é justamente isso, você está buscando autodesenvolvimento antes do autoconhecimento, né? Exatamente, assim, eu estava conversando com meu marido ele é da área de TI, e aí a gente estava namorando ainda, e aí ele já dava aula de Krav Maga para mim, e você via claramente, vocês conhecem ele, você vê claramente que quando ele está dando aula de CrossFit hoje, como ele é realizado no que ele faz. Só que ele não tinha essa noção na época, por exemplo, que era o que ele queria fazer. E talvez ele não soubesse realmente que era aquilo que ele queria fazer, porque nunca tinha sido uma opção. Uhum. Quando ele começou a fazer os dois, a dar aula de Krav Maga e trabalhar, né, na área de TI, que ele trabalhou até hoje, ele parou assim e fez, nossa, é isso que eu queria fazer na minha vida. Isso me deixa feliz. Isso O Krav Maga despertou isso nele. Despertou isso nele. Ensinar, dar aula, trabalhar com movimento, despertou isso nele, né? Ele teve esse, nossa, conheci isso e isso realmente me preencheu. Uhum. E aí a gente fez, poxa, então faz faculdade, velho. Vai lá, faz educação física. E aí uma vez alguém chegou para ele e fez assim, mas você sabe que essa área não dá dinheiro, né? E a resposta dele foi, assim, para mim, uma coisa que gerou vários outros pensamentos. Que ele fez, tudo que a gente faz com paixão, tudo que a gente faz realmente com vontade, se dedica àquilo, vai gerar o dinheiro, pelo menos o dinheiro necessário para que a gente consiga as coisas que a gente quer. Você pode não ter o maior sucesso, se você se dedicar àquilo, se você realmente gostar daquilo, você vai se desenvolver naquilo, fazer com que aquilo seja o melhor do melhor do melhor. Você vai se destacar naquilo que você gosta. Imagina, eu podia ser uma advogada boa, mas talvez eu nunca fosse a melhor, porque eu nunca teria meu coração naquilo. Talvez eu não seja a melhor psicóloga, mais notória do mundo inteiro e tal, mas eu sei que eu estou fazendo a diferença para mim e eu estou fazendo a diferença na vida de todas aquelas pessoas que estão chegando para mim pedindo ajuda. Sabe, para mim isso já é o suficiente. Para mim isso já é o sucesso. E aí a gente fica com aquela pergunta, o que é sucesso para você? Exato. Porque as pessoas também não sabem responder essa pergunta. Uhum. O que é sucesso para você? Chegar, né? Pois é, o que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? Eu sei o que é sucesso para mim. Eu nunca tive assim, eu quero ser rica e ter o meu iate e como de é que repente... é o rica? Faz de novo. Não. Quem ouviu. Quem não ouviu pode depois dar o reward. Só voltar. Né? Mas assim... eu sei que para mim isso não é o sucesso, mas sucesso é eu fazer a diferença na vida das pessoas. Se eu conseguir fazer isso, para mim eu já me sinto uma pessoa bem-sucedida. Claro, eu ainda tenho que pagar minhas contas, né? Isso faz total necessidade, mas
para mim, sucesso é conseguir fazer essa diferença na vida das pessoas. Mas para você, o que é o sucesso? Eu tava conversando com uma pessoa da nossa área hoje, tava trocando uma ideia com ele, e eu falei pra ele que, na verdade, o rumo profissional, sobretudo aqueles que trabalham com saúde, ele bifurca em dois sentidos, assim, o lado financeiro e o lado emocional, no sentido do que você entrega e do que você recebe. Porque quando alguém fala pra você que não sai de casa há 5 anos e ela fala que saiu, a carga emocional que você recebe, porque você se coloca como parte do processo de superação daquela pessoa. Né? Então, quando alguém chega pra gente acima do peso, sem conseguir fazer algum movimento, com alguma peculiaridade específica, e a pessoa fala assim, cara, melhorei. Beijo, tô com dor na lombar, não tô mais. A gente recebe uma carga emocional, tipo assim, caramba, eu fiz parte do processo de superação daquela pessoa daquele problema específico, né? E aí você tem que ver o quanto cada um para você é importante. Porque, por exemplo, eu gosto desse exemplo porque eu não sei se dá dinheiro, tá? Então pode ser que dê, mas a visão que eu tenho, por exemplo, pega as professoras de pequeno, né? De Pré-escolar. Pré-escolar. Eu não sei se aquilo dá dinheiro ou não, gente. Me desculpa se eu estiver falando besteira, mas eu acho que, não sei se dá, eu acho que não. Assim, quando a gente pensa em dinheiro, pra pessoa ficar rica, né? Mas eu vejo a felicidade com quem trabalha com isso, que é de um jeito que, como a gente falou com Tati, cara, trabalhar com criança é uma coisa que parece que é dom, né? Para algumas pessoas, né? Então, assim, e para aquela pessoa, às vezes, trabalhar com aquela criança daquele jeito, para ela é tão mais satisfatório do que ter, por exemplo, um carro caro, uma casa absurdamente cara, ou algo material excessivamente caro. De novo, não sei se dá dinheiro, pode ser que tenha muita gente rica trabalhando com isso, e eu espero que tenha, né? Porque é um trabalho muito importante, que assim como a gente falou com Tati, as crianças são a base, né? E é na infância que a gente vai descobrir a base do que a gente é hoje quanto adulto. Então, tem que ganhar bem por isso, mas eu não sei. Mas eu vejo muito essa questão do financeiro e do emocional. Você tem que ver o que pesa para você em cada um. Lógico que eu concordo absolutamente com o Igor. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz com paixão, a gente consegue ter um bom fruto daquilo, né? Independente que for bom fruto para você. Lógico que se para você bom fruto for você ficar milionário, você vai ter que fazer por onde ficar milionário, né? Vai ter que engolir alguns safos, fazer algumas coisas, trabalhar muito, mas com paixão você segue. Eu acho que uma coisa que o Júlio falou que da geração atual que é muito, muito louca, é porque é complicado também, porque a comparação, a internet ela abriu alas para comparação muito grande, né? Você abre hoje o Instagram, você vê pessoas de 21 anos, 22 anos, 19 anos. Asiático. Um asiático. Mas você vê pessoas muito jovens e milionárias. E aí você pega, por exemplo, o que essa pessoa faz? Essa pessoa é youtuber. E, de novo, eu falei isso desde que a gente começou a gravar o Trainingcast. Quando a gente não gravava o Trainingcast, eu não dava muito valor a quem trabalhava com isso aqui. Tá? Mas hoje em dia eu dou muito valor, porque a gente sabe o rolê que é. Né? Porque eu lembro, nitidamente, a gente antes de começar a gravar e falar assim, o cara ganha dinheiro só gravando, vai gravar pra tu ver. Né? Trabalho da porra. A naturalidade que os caras têm na câmera, aquilo não é normal, aquilo é treino, aquilo é trabalho, aquilo é experiência. Mas, de toda forma, são pessoas muito jovens com muito dinheiro. E isso atrai naquela pessoa que tá com 25 anos, 24 anos, que acabou de sair da faculdade, que não tem um tostão às vezes. Não tá milionário ainda. E o cara não tá milionário, que ela fala, cara, eu sou um merda. Como é que eu não tô milionário? Como é que o cara com 23 anos, o cara é milionário, o cara tá fazendo curso de como ganhar 50 milhões em 2 meses? Caralho, eu sou um bosta. Então eu entendo o porquê da geração atual crescer imediatista. Porque pra eles, uma pessoa de 19 anos ser milionário é muito imediatista, é muito... Na nossa época não tinha isso. Na nossa época era trabalha para os 30 você conseguir ter uma renda que você vai viver de boa. Né? Sustentar sua família. Hoje é aos 20. Né? Daqui a pouco vai ser aos 15. Então, assim, essa roda ela vai encurtando. E aí tem as consequências, né? Isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo que é difícil achar o equilíbrio. Né? E você ainda vai, assim, voltando assim na parte de autoconhecimento um pouco. As pessoas têm, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é fazer dinheiro e ter essas coisas. Porque, veja, se isso é importante para você, é ótimo. Corra, vá atrás, faça acontecer. Mas será que isso é importante para você mesmo? Você se conhece o suficiente para dizer que isso é importante para você ou você está indo pela cabeça de outra pessoa? Porque quando a gente é mais novo, acho que quando a gente tem assim, nossos 16, 17, 18 anos, a gente é muito influenciável. Sim. O que a gente vê, o que a gente... pronto, o que coloca aí no Instagram que a gente está vendo, né? As meninas com aqueles corpos incríveis. Quem nunca quis chegar? Quando eu comecei a fazer crossfit, um dos meus objetivos realmente era ficar com um corpo incrível. E foi do muito... Consegui? Não, infelizmente não. Não cheguei nisso. Né? Ainda. E aí teve uma lesão no meio, né? Enfim. Mas não cheguei naquilo. Mas durante o processo, eu mudei de ideia. Porque eu vi que, na verdade, não era aquilo que eu queria.
O que eu queria, na verdade, era ter saúde, era conseguir fazer certas coisas, era conseguir acompanhar meus amigos, né? Era, por exemplo, fazer um muscle-up sincronizado com a minha musa inspiradora da ginástica, Quem é vulgo ela? sua namorada, Ok. né? Mas, assim, os objetivos, eles vão mudando durante a vida. Por quê? Mas se você tem autoconhecimento, você vai vendo isso. Porque se eu boto um objetivo, meu objetivo continuasse sendo este corpo incrível, mas eu vou percebendo que aquilo não faz mais sentido para mim, eu continuo indo atrás daquilo, mesmo aquilo não fazendo sentido para mim, como é que pode? Não, mas é porque eu defini que aquilo devia ser o meu objetivo. Eu coloquei na minha cabeça há muito tempo atrás que aquele devia ser meu objetivo. E aí eu continuo insistindo numa coisa que não faz nenhum sentido para mim, e quando eu chegar lá, eu vou fazer o quê com aquilo? E eu vejo que às vezes isso cria. Eu não sei nem se é esse nome, se tem algum nome pra isso, mas eu vejo que isso causa muito um rebote nas pessoas. No sentido, por exemplo, eu vejo isso com relacionamento, eu vejo isso com comida, eu vejo isso com objetivo estético. Que é, por exemplo, eu tinha o objetivo de alcançar um corpo X, depois de determinado momento, pra mim não fez mais sentido, mas eu continuei por, sei lá, um ano. Então ela passou 12 meses, ela ou ele, passou 12 meses focado, treinando dieta, sem fazer sentido. Quando ela sai desses 12 meses que ela fala, pra mim não faz mais sentido, eu cansei, ela faz 12 meses de comer besteira em um mês. Né? Relacionamento. Eu tô com uma pessoa, homem ou mulher, que eu não me identifico mais, eu quero acabar o relacionamento, mas eu não acabo. Eu passo 12 meses com aquela pessoa. A chance de ter uma traição, eu não sei, tá? Tô falando assim, do que Pode acontecer. uma traição, alguma coisa parecida. Ou então, quando acabar, você querer viver 12 meses de solteiro em um mês, né? Então, assim, são comportamentos que eu não sei ao certo se são exatamente saudáveis, mas na minha cabeça não são. Pensando na parte estética do relacionamento, eu não sei, porque fica muito a critério de cada um, né? Mas da parte estética, por exemplo, você sair de um foco de 12 meses e do nada você em um mês comer tudo aquilo que te dá direito, porque você se vendo direito, tipo, eu me foquei por 12 meses sem querer, então agora dane-se tudo e acabou o mundo, não é saudável. Mas isso pode acontecer em todas as áreas. Pode ser no relacionamento, e às vezes você tá lá insistindo, poxa, mas eu já dediquei tanto tempo a esse relacionamento, né? Não é possível que eu vá sair agora dele. Só porque aconteceu uma coisinha que na verdade aconteceu durante todos esses anos e só agora que você estourou. Aí você vai e permanece lá, e aí depois você termina e você faz o quê? Agora também eu vou viver tudo que eu não vivi nesses últimos anos porque eu estava me relacionando com alguém. E aí você até começa a ter alguns comportamentos que são prejudiciais e perigosos para você. Né? Eu passei muito tempo no emprego que eu não gostava, que eu odiava. Eu chorava todos os dias para ir, chorava todos os dias para voltar, chorava inclusive no banheiro dentro do trabalho. Então agora eu me demiti, vou fazer o quê? Vou gastar todo o dinheiro que eu tiver e quando você vê a pessoa tá assim. Vou curtir a vida, né? Vou curtir a vida, ok, vou curtir a vida, mas gastou todo o dinheiro que tinha, fez tudo o que podia, o que não podia, e depois para assim, faz, tá, agora eu estou endividada, desesperada, e o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei mais o que eu gosto. Eu saí do emprego que eu não gostava, ok, mas o que é que eu gosto de fazer? Não sei. Pronto. E agora? E para você que embarcou nessa viagem com a gente, nessa conversa todinha, você começou a entender talvez o quão complexo é você viver, né? Não é tão simples assim. Vocês se conheceram é uma coisa muito complexa. Então, Ju, como é que eu encontro o teu serviço? Pode ver falar comigo pelo Instagram. Qual é? É @JuBVilar com 2 L's. Ok. E falar comigo por lá mesmo, que tem o linkzinho para mandar mensagem pelo WhatsApp e tal. Show. Hoje, falando do teu trabalho, a gente sabe que tu trabalha com Japa, que é a Lilian, que pra quem não conhece a Lilian, lá no começo do podcast, a gente entrevistou ela, que é uma atleta de Pernambuco, de CrossFit. E a gente falou muito sobre pessoas não normais, né? A palavra normais, as pessoas que não são atletas, né? A gente falou sobre pessoas do dia a dia, né? E você também atende Japa, Lilian, que é uma atleta de alto nível aqui de Pernambuco. Tem diferença você atender uma pessoa dessa do ponto de vista psicológico e você atender uma pessoa que não que tá ali só pro dia para uma terapia normal, ou não sei se é diferença a palavra. Existe uma diferença do tratamento de Então, tem uma especialidade que é a psicologia do esporte, né? Uhum. E lá ela meio que se divide na educacional, psicologia educacional do esporte, que aí é bem assim sobre mentalidade, motivação, também envolve o perfil do atleta, trabalho em grupo, essas coisas. E tem a psicologia clínica do esporte. Aí é trabalhar exatamente o que eu trabalho, ansiedade,
alguns transtornos, depressão, enfim, tudo isso que envolve a parte clínica mesmo. Né? Porque, ela é uma atleta, mas ela ainda é uma pessoa, gente. Ela não deixou de ser uma pessoa porque ela é uma atleta. E, além de atleta, ela tem as questões dela por trás. Né? Então, com ela, na época, eu tratei uma parte clínica. Não fui para a área mais de motivação, de mentalidade e tal. Era mais a parte clínica mesmo. Entendi. Perfeito. Jogou para mim e foi, não, porque eu ia perguntar outra coisa mesmo, porque acho que no episódio de Gena mesmo, a gente falou que Gena está estudando psicologia e ela trabalha muito com essa questão do... É individual, mas é um grupo, né, de natação. Natação é um esporte individual, mas é um grupo, né? É diferente de linha, que é um atleta só e é ela por ela mesma. Acho que eu acredito que o trabalho seja diferente, né, quando a gente trabalha com grupos. E fazendo esse link, né, porque Gena ela trabalha muito com crianças, né? Tipo assim, são atletas, mas são atletas crianças, né? E aí esse trabalho do psicólogo que eu não vejo tanto, né, principalmente em equipes, eu não vejo, sinceramente. Você Aqui pode eu acho que é bem raro. Aqui é bem raro, né? Porque eu acho extremamente necessário. E eu estava até conversando com uma aluna minha que a filha dela joga vôlei e eu fui ver um jogo do filho dela e eu achei um absurdo a atitude dos pais. Bicho, é sério, foi bizarro, Felipe. Era um jogo feminino e eram pais gritando assim, puta, meu irmão, puta, com a criança, irmão, do outro time. Eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Onde é que eu estive esse tempo todo? Onde é que eu assino pra sair, né? Caralho, bicho, não existe, porque a gente sabe, né, que obviamente o caráter, a criança se constrói, né, o adulto se constrói na infância, e, bicho, a influência negativa disso na vida da criança, né, porra, é bizarro. E aí eu queria saber de você, né, se essa abordagem com grupos de crianças, ou abordagem psicologia do esporte na criança, ela também tem esse lado assim, meu irmão, eu preciso conversar com a criança, mas eu preciso conversar principalmente com o pai. Eu nunca atuei com área esportiva com criança, por exemplo. Mas eu já atuei com crianças na clínica. E muito do que a gente faz com criança, além de entender as questões dela e agir de uma forma muito lúdica, para que ela também consiga se abrir para o processo, é em conjunto com o pai. Né? Inclusive, eu às vezes acho que muito das questões vêm do pai mesmo. Eu recentemente, inclusive, li uma coisa muito interessante, que era assim, os pais levam a criança, fazem assim, essa criança tem algum problema, ela não para quieta, ela isso, ela aquilo, lá. E aí o psicólogo vai conversar com a criança e tal, e fala assim, olha, sendo muito sincero, a criança não tem problema nenhum. E esse é o problema, porque vocês não deixam essa criança ter um problema. Porque os pais tomam toda, por exemplo, mãe, eu quero, ela já deu. Né? A criança também precisa passar pelos processos para aprender como lidar com as situações. E, às vezes, os pais tiram isso dela. Né? Eu acho que é o Montessori, que deixa que a criança faça as coisas até onde ela consegue. Ou foi o único. Eu, realmente, a parte de criança, eu nunca me aprofundei muito. Mas tem um teórico, eu não sei se foi o Winnicott, foi Vygotsky, mas ele enfim, ele fala disso, sabe? Que tem que deixar a criança tentar fazer, e quando ela não consegue, aí você ajuda. Mas aí você chega para um pai desse e fala assim, olha, você tem que deixar a criança fazer. E aí um pai que está aí agindo sem nenhum controle emocional, de estar xingando a outra, de às vezes chegar, ela fez um jogo não tão bom e pune ela por causa disso. E aí, quando ela está jogando, ela fica muito mais ansiosa porque o pai vai estar assistindo. Isso. E aí ela não vai dar o melhor dela porque o pai está passando essa carga negativa. Eu já li em alguns lugares que, inclusive, os psicólogos, eles agem fazer, olha, pai, é melhor você assistir o jogo gravado. Porque a criança não vai dar o melhor desempenho.
Porque ela fica ansiosa, ela fica com medo de fazer alguma coisa e o pai brigar com ela ali na frente de todo mundo, de decepcionar o pai. E aí, quantos outros transtornos essa criança não pode desenvolver, né? De, eu não sou suficiente, ter essa crença, né? Eu não sou suficiente, eu nunca vou conseguir fazer as coisas certas, eu nunca vou conseguir... Se você está vendo, se eu não agrado meu pai, então eu não sou boa. E aí você vê aí adultos depois que têm uma série de problemas de autoestima, de depressão, sabe? Enfim. É complicado porque no vôlei também deve ter com certeza, assim como qualquer outro esporte, mas puxando, por exemplo, o nosso país, que é Brasil, país do futebol, né? Eu acho que o que mais tem no Brasil, por exemplo, são pais que tinham sonho de ser jogador, não foram e só com esse sonho no filho. Você não precisa ir nem para a área do esporte para isso. Isso acontece normalmente. Quantos pais não ficam frustrados porque o filho não escolheu a profissão que ele queria? Porque, assim, eu entendo médio, né? Porque eu não tenho filhos, mas que quando você está gestando, você já criou a vidinha completa do seu filho ali. Ela vai nascer... E assim, eu nunca gestei, mas minha afilhada nasceu há 20 dias, né? E aí eu já estava, tá vendo? Ela vai ser maluqueira, ela vai se pendurar na barra, vai fazer ginástica, ela vai fazer crossfit, já vou levar assim que ela já vai fazer crossfit, vai ser top, não sei o quê. Eu criei a vida dela, ela não sei nem se ela vai gostar disso, né? Mas você já cria algumas expectativas. Não, ele vai nascer, ela vai fazer balé, depois de balé ela vai para o colégio, ela vai ser sempre a melhor aluna, de lá ela vai passar em medicina, vai ser cardiologista, vai... Criou a vida toda dela. E a criança chega lá e faz assim, cara, pai, eu vou jogar vôlei. Eu não quero ser médica, eu quero ser jogadora de vôlei, quero ser atleta. O pai ali... Doida. Pois é, ele vai ter que aprender a lidar com as frustrações, né? Totais. Por quê? Cara, você está tentando colocar o que é seu no outro. E isso não acontece só de pai para filho, não, tá? Imagina assim, que você vira para mim e faz assim... Sei lá, você discutir com o Dani. Não discutir, não. Vocês estão botando praga no relacionamento mesmo, né? Mas é porque é o que está mais próximo aqui, né? Mas aí você discutiu com o Dani. E aí você vem conversar comigo. Você vem conversar comigo e faz... Poxa, ela falou isso e isso... Mas era óbvio. Ela perguntou o que é que eu não... Mas era óbvio que eu queria que ela tivesse saído comigo naquele dia. Era óbvio para quem, cara pálida? Como é que você pode dizer isso? Não, ela fez... É claro que ela deveria ter feito isso. É claro que ela deveria ter agido desse jeito. Não tem nada... Você está colocando as suas crenças, o que você acha que é certo, no outro, mas o outro não tem o mesmo rol de comportamentos e atitudes que você. Ele pensa por ele. Né? E aí você não pode tentar sempre fazer, não, é para ser desse jeito. O outro tem que agir do jeito que eu acho que ele tem que agir, porque é o certo. A gente normalmente não acha que está errado, né? Porque se a gente achasse que estava errado, não fazia as coisas. Mas a gente sempre tenta implicar para o outro que o outro tem que fazer aquilo que a gente acha que é certo. Por que ele falou aquilo para aquela pessoa? Nada a ver ele falar, cara, ele falou o que ele queria. Ele falou que para ele, naquele momento, fazia sentido. Concordo? Faz algum sentido isso? Faz sentido. Né? E aí isso gera, às vezes, uma discussão muito enorme. Claro, tudo tem que ser muito dosado, a gente não pode generalizar nada, mas isso tem muito. E aí você vê um pai que faz isso para um filho, você vê isso que faz um sócio que faz para o outro, um amigo que faz para o outro amigo, os namorados que fazem isso. E aí a sua vida nunca é sua, porque o outro está sempre dizendo o que você tem que fazer. Eu acho que de tudo que a gente falou até agora, do questão profissional, questão pessoal, questão de autoconhecimento, questão de autoestima, questão de esporte, de relacionamento, eu acho que meio que tudo gira em torno de equilíbrio e, ao mesmo tempo, eu acho que gira em torno da questão... E aí, esse equilíbrio ele vai se manifestar através de comunicação, né? Interna, sendo você com você mesmo, ou externa, você com outra pessoa. E a gente vive hoje também num mundo onde, como o Júlio falou, até pela falta de costume de passar uma hora conversando com alguém, né? Um exemplo, a gente não conversa mais, a gente não sabe, a gente aprendeu a conversar, a gente estava falando sobre isso antes, que a pandemia ela veio e meio que não acabou, mas ela dificultou, principalmente para quem é mais jovem, a nossa capacidade de socializar, né? Bruscamente. Para quem estava com, sei lá, 26 para 28 já foi ruim. E que é aquela pessoa com 17 que está aprendendo a vida agora e que saiu da pandemia com 19? Uma criança de 4 anos. Pois é.
que é quando ela começa a fazer os amiguinhos de escola e começa a aprender vocês são muito melhores nisso, mas assim, a coordenação motora fina, grossa, enfim. E aí não podia sair para brincar, não podia interagir com os outros, e aí você vê como assim, as crianças ficam assim, uma coisa é você ser tímido, mas as crianças não conseguem assim, não, filho, vai lá brincar. Não, mamãe, eu fico aqui no tablet. No tablet. Aí ele fala agora, só com uma tela na cara dele, né? Mas aí o ponto que eu ia falar é, tipo assim, então, a comunicação a gente já entendeu aqui, ou pelo menos a gente associou, que é um ponto principal pra gente conseguir desenvolver, profissionalmente, pessoalmente, com relação a relacionamentos, enfim. E aí eu queria, Lipe, 3 dicas. Lipe, 3 dicas, tá? Queria ter... porque esse negócio foi porque todo episódio a gente pede 3 dicas de alguma coisa, tá? 3 dicas, 3 formas, 3 sugestões, 3 recomendações, enfim. E eu queria 3 dicas ou 3 sugestões, que eu quero melhorar, eu tô ouvindo podcast, tá? Eu entendi que a comunicação é um problema e eu quero melhorar minha comunicação, tanto interna quanto externa. Como é que eu poderia fazer isso, além da terapia? Eu acho que o primeiro é você tentar se conhecer, descobrir o que é que faz sentido para você e o que é que não faz. E começar a estabelecer limites internos e externos também. Foi quando a gente falou ali de falar não, por exemplo, deixar muito claro aquilo para o outro, porque o outro não tem como adivinhar até onde ele pode ir, até onde ele não pode. Um terceiro ponto, acho que é não ter medo de falar, né? Acho que isso é um dos pontos mais importantes. Assim, a gente tem tanto medo de colocar para fora o que a gente sente. O que é que o outro vai pensar? Aí, se eu disser não para Júlio aqui, será que ele vai ficar com raiva de mim? Eu particularmente sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Justamente por isso, porque imaginar, mas se eu disser não, vai ficar um clima pesado, né? Vai acontecer alguma coisa, a pessoa não vai gostar de mim. Antigamente com relacionamentos antigos, vai acabar por conta desse não. E assim, você começa entendendo, amadurecendo, né? E começando a se expor, a dizer não. Você começa a ver que as pessoas se importam tão menos com você do que você pensa que se importa, né? Tipo assim, Júlio, preciso de tal coisa que você... Exemplo, Lipe, você faz tal coisa pra mim. Não, tá bom. E tem aquela, assim, onde não cabe o seu não te cabe. Perfeito. Se você não pode dizer não para um amigo porque ele não vai te entender, porque ele não vai aceitar, poxa, será que eu preciso realmente estar naquela relação? Será que faz sentido eu estar ali? A pessoa não pode entender que aquilo vai me fazer mal, né? E ainda assim tem aquele ponto, cada sim que eu digo para o outro pode ser um não que eu estou dizendo para mim mesmo. Até porque, quando você pega, por exemplo, e aí até pensando em exercício físico, estética, dieta, na verdade a vida é feita de nãos, né? E o resultado da sua vida é feito dos nãos. Então, por exemplo, quando você diz sim para uma comida saudável, você diz não para uma comida que não é saudável. Escolhas, né? Escolhas, tudo é escolha. Isso. E até para coisas diferentes. Você sim para batata doce e frango sem graça não, pessoal. Você pode dar sim para uma coxinha saudável. Né? Você dá não para aquela coxinha que não é saudável. Venda sem vender. Oi? Venda sem vender. Venda sem vender. Né? Vou comer no açaí. Eu posso dizer sim para um açaí de qualidade, no pote, cremoso. Uma pasteurização excelente, né? Peguei a palavra, hein? Ou posso eu nem comer... sei se tá certo, minha gente. Eu chutei. Espero que tenha, porque foi desde o começo do episódio até agora, né? Mas posso comprar aquele açaí em um mercado qualquer que não tem o mínimo de cuidado. Cheio de conservante. Cheio de conservante, não. Vai na Casa do Pará que você vai estar fazendo uma escolha melhor. Tá, mas brincadeira à parte, mexer a parte, na verdade, né? A vida é feita de não, né? E assim, o peso disso, na verdade, porque quando você começa a entender que as consequências da sua vida, ela vem do não, fica mais fácil primeiro dizer o não, né? Porque aí vira aquela questão de foco. Porque para eu saber o que eu quero, eu tenho que saber, como você bem falou ao longo do episódio inteiro, o que eu não quero. Só que eu tenho que começar é engraçado porque eu tava falando com uma amiga minha que é veterinária, voltando para um assunto um pouco diferente, que eu tô com um cachorrinho, para quem não viu o episódio passado. Que é uma gracinha. Preciso conhecer. E ela falou assim para mim, Lipe, vocês vão fazer uma coisa para prender ela, para fazer uma coisa que castigue ela por ela ter feito alguma coisa errada, e ela vai testar vocês. Ela vai começar a arranhar a porta, vai começar a fazer barulhinho fofinho, vai começar a baixar a cabeça, vai ficar abanando o rabo uma criança. Pra ela sair, né? E aí ela vai ver se você cede ou não. Se você não ceder, ela vai entender aquele comportamento. Se você ceder, ela vai entender que sempre que ela fizer isso, ela vai fazer. E aí, voltando pra vida, quando você fala, por exemplo,
eu vou dizer não pra, por exemplo, comer besteira. A vida vai te testar, entenda isso. E a vida vai te testar de várias formas. Vai vir um amiguinho e falar assim, ei, bora comer ali uma pizza. E assim, de novo, pessoal, você claro que você pode comer algumas coisas. Inclusive uma pizza cave, uma né? Uma pizza cave, perfeita, proteica, 30 gramas de proteína por. Ó, então você pode sim comer coisas fora da dieta, não tem problema nenhum, mas a vida é feita da regra, não da exceção. Né? Então você tem que, de uma forma regrada, se manter dentro de uma alimentação saudável. Mas a vida não quer nem saber disso. A vida vai te deixar através de um amigo, através da namorada, namorado, através de você mesmo, né? Você contra você mesmo no dia a dia ali, na pressa, na rotina, querendo fazer uma coisa mais prática e você opta por comer na rua. Então, no final, é isso mesmo. Engraçado, você falou de alimentação e assim, das escolhas e tal. Tem uma coisa muito importante, assim, que, enfim, sempre passa, mas é a relação que você tem com a comida. Poxa, quando você... E aí a gente entra em autoconhecimento e você entra na parte de alimentação. Tenta lembrar, assim, quando foi que você sentiu vontade de comer doce? Você estava estressado? Você estava triste? Você estava ansioso? Quando foi que você teve essa vontade de comer doce? Ah, não sei, eu tive um dia péssimo no trabalho, aí eu tive vontade de comer doce, tá. Quando você pediu esse doce, você pediu logo um bolo inteiro, né? Se é para... Bora enfiar a jaca até virar uma bota da Joelma. Pediu o bolo inteiro. Quanto tempo você levou para comer esse bolo? Você saboreou o bolo? Você sentiu o gosto do bolo? Você sentiu a textura do bolo? Não, você só comeu o bolo. Você empurrou o bolo para dentro e pronto, porque eu saciei aquela vontade de bolo, mas você não apreciou aquilo. Então, o que é que você queria, realmente? Você queria um doce ou você queria apenas... Preencher um vazio que estava dentro de você? Né? E, às vezes, você parando para perceber isso, poxa... Eu sempre volto para o meu boy, porque o meu boy ele é maravilhoso. Inclusive, Igor, te amo. Ficou aqui o meu registro. Mas, para pensar. Quando ele chegava muito estressado do trabalho, ele já virava assim, fazia... Nossa, preciso comer uma coisa gostosa. Ah, vamos pedir alguma coisa que eu quero comer uma coisa gostosa. Algumas vezes eu tentei fazer... Poxa, meu amor, mas... Você percebe que você está querendo comer essa coisa gostosa só porque você está estressado, né? E aí ele fazia, eu sei que é porque eu estou estressado. Mas eu realmente, assim... naquele momento, ele não estava pronto para lidar com aquela questão. Então, ele comia aquela coisa gostosa e achava que tinha saciado e resolvido o problema, mas o problema não foi resolvido. Você meio que usou um paliativo ali que durou muito pouco e não resolveu. Mas eu entendo também que quem sofre tem pressa. Imagina assim, poxa, eu estou muito angustiado, estou muito mal, eu estou muito nervoso, eu preciso que aquilo suma logo. E se comendo aquela coisa gostosa eu tive 2 minutos de tranquilidade, para mim, naquele momento, valeu a pena. Só que depois eu fiquei me sentindo muito mal. E aí, quando você faz esse processo de autoconhecimento, você começa a perceber que talvez não valia tanto a pena assim. E que talvez, se você tivesse parado um pouco, respirado, pensado sobre aquilo, tentado achar uma solução para aquele problema, você estaria muito mais feliz do que quando você comeu aquilo. A gente desconta... Eu estou usando a comida porque a gente fez todo o merchan aqui, né, de comida. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma droga, pode ser... inclusive, muita gente também se enfia na atividade física, que, por um lado, é bom, mas até onde, né? Todo excesso ele é patológico, né? Qualquer coisa pode vir a vício, né? É um jogo de computador que, quando você vê, a pessoa passou o dia inteiro ali e não fez nada, é dormir. Enfim, cada um vai ter o seu escape, mas ele não necessariamente vai resolver o seu problema. Eu vi uma vez uma técnica muito legal. Eu tava vendo um vídeo, uma aula, e aí o cara falou com relação a, por exemplo, compra, né? Ele falou assim, entrei no shopping, aí vi uma loja que eu gostei muito, aí tava lá um material lá, vou comprar. Fiquei muito tentado. Aí ele falava, ele dou uma volta no shopping. Se quando eu voltar e ainda quiser comprar, eu compro, porque aí eu quero mesmo. Porque nós somos imediatistas, né? Nós olhamos alguma coisa, visivelmente, às vezes, em promoção, principalmente em promoção, né? Que o brasileiro não, o ser humano gosta de sentir que tá pagando promoção, bem. Numa coisa, né? Promoção. O negócio é 600 por 599,90, né?
Tem muito. O Black Friday é 600. Aí aumenta pra 800 e desce pra Eu 600. acho que nem é isso, tá ligado? Tipo, eu me pego muito isso. Eu acho que teve uma vez que o cara falou, numa viagem que eu fiz, eu disse, eu vou comprar isso. Aí ele, você precisa disso? Aí eu disse, não. Aí ele, então é fútil e inútil. Então não precisa. O vendedor falou isso. Não, um amigo meu. Ah, tá falando aqui E vendedor é bom. tipo, aí eu fico pensando, de vez em quando a gente se pega muito nessa questão da promoção, é engraçado, que vai no posto, aí a gente gosta muito de energético, né? Foda, viciado nessa porra. Aí vai comprar energético, a energética é R$10. Aí a mulher, olha, 2 sai por 17. Aí o cara, porra, 2 é 17, tô economizando. Eu disse, caralho nenhum, pô, tô gastando mais, eu tô tomando o dobro de energético. Não, tá de boa, vou comprar não. Pelo menos eu consigo pensar dessa forma. É Július, né? Quando você não compra, o desconto é maior. É, exato, exato. É porque Júlio tinha um negócio no cartão com isso, não tinha? Ok. Uma carteira, né? Eu tinha um cartão com isso. Não, mas Mas desculpa, Não, te pode cortar. falar. Aquele negócio, por exemplo, só em cinema, tá pequenininha ali, R$16. Aí tá gigantona, 20. Cara, pô, por R$4, velho. É. Mal sabe que a pequena podia ser 8. O cara bota 16, porque tem uma lei do mercado que é... Mercado não, da compra, né? Que é isso. O negócio é baratinho, mas você aproxima ele do médio pra o grande sair mais... Perceptivelmente sair mais barato. Isso. Eu não sei onde foi que eu vi. Acho que foi em um desses... Instagram não. Canais, né, que ensinam sobre educação financeira. E aí ela falava assim, você quer comprar uma coisa? Aí você faz algumas perguntas. Eu não lembro todas agora, realmente. Mas ela fala, você quer? Você precisa? Você pode comprar? E aí, se você conseguir responder positivamente todas essas questões... Aí sim, vale a pena comprar e usar aquele dinheiro naquela coisa, sabe? Normalmente as pessoas param ali no precisa. Você precisa? Não, na verdade eu não preciso daquilo. Né? Só que comprar também gera uma dopaminazinha, gera exato. aquele Bom. negocinho. E acho que foi Eslen de Lanogara, não sei se vocês conhecem ele é um neurocientista assim, maravilhoso. E aí ele chama algumas pessoas de mimados dopaminérgicos, né? Que exatamente isso, o que gera dopamina a gente vai atrás. Quantas vezes você está ali parado, inclusive em casa, no celular, vendo alguma coisa, você não quer mais nem ver, não tem mais nada para ver ali, você já está, mas eu não estou fazendo nada, acho que eu vou continuar, né? E o seu dia se perde ali, né? E a gente vive no mundo hoje, tem muita novidade, muita tecnologia, é tudo muito diferente, é tudo muito legal, é tudo muito interessante, então por querer, a gente quer muita coisa, a gente quer tudo. Eu tenho uma dúvida antes aí da gente finalizar, velho. Já? Já quase 2 horas aí, irmão. Sério? Tá brincando. Eu falo muito pouco. Eu tenho uma dúvida real, assim. Eu tava pensando na seguinte questão, com relação aos transtornos mentais. A gente falou de muitos transtornos, né? E, obviamente, eles estão muito relacionados. E aí eu fiquei pensando, nas síndromes metabólicas, por exemplo, a obesidade, ela puxa junto com ela muitas síndromes. Então, tipo assim, se eu sou obeso, eu posso ter hipertensão, posso ter diabetes, posso ter não sei o quê. Nos transtornos mentais, tem algum transtorno que puxa todos os outros com ele? Tipo assim, se eu tiver ansiedade, naturalmente essa pessoa tem mais tendência a ter depressão, a ter TDAH, Existem as comorbidades, né? Não necessariamente você tendo um, você vai ter o outro, mas há possibilidades, né? Eu estava na pós esse fim de semana passado e tinha era sobre transtornos de personalidade. E aí, inclusive, eu li esse slide ontem e eu falei assim, uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno de personalidade histriônico, há uma possibilidade de desenvolver um transtorno de personalidade narcisista, né? Que tem algumas coisas que são parecidas. Uma pessoa que tem ansiedade, ela pode... uma pessoa que tem TDAH, há uma possibilidade grande de desenvolver uma ansiedade, né? Depressão, também há essas possibilidades. Não significa que vai acontecer, mas há, sim, essa probabilidade. Inclusive, eu acho que é o transtorno de personalidade borderline. Há uma grande chance das pessoas desenvolverem adicções, transtornos alimentares, e tudo assim, comorbidade também, ansiedade, acredito. Enfim, existem essas probabilidades. Né? Mas nada tipo, se tem, vai ter. Sim, claro. Né? É como obesidade. Obesidade, você não necessariamente vai ter uma pressão alta e uma diabetes e tal, mas a probabilidade é muito maior. Sim, com certeza. Né? Massa. Era isso.
Eu queria fazer uma pergunta também. Eu acho que é uma pergunta legal pra gente fechar, porque eu acho que a terapia para quem, por exemplo? Porque quando a gente fala em resolução de problemas, né? Não necessariamente que alguém aqui seja, mas a gente tem talvez dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que acredita, e que eu acredito que todos nós aqui dessa sala somos, pensando parecidamente assim, que a gente consegue achar uma solução pensando junto, conversando e entendendo. A gente vai fazer por onde, mas conversando e pensando a gente consegue chegar na solução. E tem um grupo de pessoas que fala assim, conversa não resolve pra nada, eu preciso fazer, né? Que são pessoas, não sei se prático seria a palavra, mas que são pessoas que acham que conversar não resolve de nada. Eu tenho que ir lá fazer. Entendeu? Não me diz o que é, não me diz coisa não, eu quero ir lá fazer. E são um grupo de pessoas que, por essa característica, na minha visão, são mais resistentes à terapia. Porque a terapia se baseia em uma conversa, apesar de ter a parte prática depois que você sai cheio de coisa, né? Inicialmente é uma conversa. E eu acho que são as pessoas mais resistentes. Eu queria que você, para as pessoas, vendesse terapia. Nossa! Eu sou psicóloga, gente, eu não sou vendedora. Mas, assim, vamos por particionar, partes. né? Vamos por partes, assim, Jack. Vamos entender que cada um tem um funcionamento, né? Para algumas pessoas, realmente, elas vão ser mais resistentes. Mas, quando você conversa com uma pessoa, essa pessoa começa a mostrar um outro ponto de vista. E, às vezes, você, ao ouvir, você mesmo vê esse novo ponto de vista. Você começa a ter uma percepção diferente. E aí, outras possibilidades podem surgir, né? A terapia, ela é 1 hora de uma semana. Todo o trabalho ela acontece fora dali, né? De tudo que a gente abriu na mente da pessoa, que fez a pessoa se questionar. Mas, parando para pensar assim, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então, não há nada, eu acho, que eu possa dizer para uma pessoa que é resistente e que não quer fazer de jeito nenhum, porque ela acha que ela é autossuficiente. Em algum momento, talvez ela faça, nossa, talvez eu não fosse tão autossuficiente assim. Porque em algum momento ela vai virar e fazer, tá, eu cheguei num beco sem saída. E agora? E agora, o que é que eu faço? E talvez essa fosse a hora perfeita dela fazer. Eu acho que, na verdade, que ela devia fazer muito antes para ela não chegar nesse ponto. Mas cada um tem seu momento. Eu acho que pegando link com isso, a gente precisa citar duas coisas. Que a primeira é de novo, assim como a gente falou com o Tati, o teu caso de Janine, que eu perguntei para ela quando é que ela trabalha com crianças, com nutrição, e ela falou assim, quando a criança me procura, não o pai, quando a criança fala, eu preciso de uma dieta, ou preciso comer bem, aí ela atende a criança, porque ela entende que a criança vai fazer por onde tá ali, e não é o pai que arrastou ela, né? No caso, acho que seria parecidamente a mesma coisa. Parecidamente. Parecidamente. A gente tá inventando palavras nesse episódio, né? Vai ser ótimo. Mas a segunda coisa é, por exemplo, o Caio da Casa do Pará. Ele falou uma coisa muito legal no episódio, que eles contrataram uma consultoria, né? E que Caio era muito resistente à consultoria. Porque ele falava, não, eu construí a Casa do Pará até aqui, já tenho minha metodologia, já deu certo, porque de fato até então tinha dado certo, né? Então, o que esse cara pode vir falar, o que essa mulher da consultoria pode vir me falar para agregar no meu negócio? E aí depois ele falou aqui que passados alguns anos, a Casa do Pará duplicou de tamanho quase. E ele falou assim, caramba, realmente, agora eu quero consultoria em todas as minhas lojas porque faz diferença. E eu acho que é mais ou menos o mesmo processo. A gente sempre acha que sabe de tudo, porque até então, na nossa cabeça, está dando certo. Né? Então, muitas aspas, jogo que né? tá dando certo não se mexe, entre aspas, né? Time que tá dando certo não se mexe. Então, por que eu vou me aventurar com uma opinião alheia? E se dá errado? Né? E Mas às vezes e se dá muito certo? Eu ia falar agora, a gente nunca pensa na probabilidade, porque o errado sempre é mais assustador pra gente, né? O errado sempre é, mas também quem não arrisca, como já dizia amanhã, quem não arrisca não petisca. Né? Então, eu acho que é isso. É isso, com certeza. Arrisque. Vale Arrisque-se, realmente, arrisque-se. Eu acho que é uma das melhores... Eu não digo nem só arrisque-se, mas permita-se. Permita-se se conhecer. Permita-se evoluir, sabe? Permita-se se ouvir, inclusive. Eu acho que é bem isso, assim. Galera, esse foi o episódio com Ju Vilar, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, né, no canal. A gente sempre fala no final, né? Era pra falar no início, né, Felipe? Se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha com seus amigos, tá? Vai ser massa pro canal. E até semana que vem, né? Muito obrigado, Ju. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Foi sensacional. Galera, Traincast, muito obrigado por ter isso aqui. Valeu!